Fala pessoal, estamos começando aqui mais um Otocast. Eu tô aqui com ele, meu parceiro de sempre, Paulo Perim. É nóis, né, mano? E aí, Como é man, que você como é tá? que tu tá? Eu tô bom. Amém. Eu tô Tu tá bom também, bom? graças a Deus. Tamo aí, mais um dia, mais uma gravação, mais um convidado especial, É, mais um dia sensacional. Deus é maravilhoso em todo o tempo. Bora? bora. Então bora, simbora. Então bora, Como simbora. é que é ele? É Lelinho, né? É. Olha o tamanho do homem, como é que chama de Lelinho? Né? Nosso convidado de hoje, Lelinho. Lelis. Isso aí. Meu nome é Wesley Rodrigues, apelido aí dado pela mamãe, né? Quando era criança. Ai, de mamãe, pô. Na verdade, o Não. meu irmão mais velho não sabia falar meu nome, Wesley, né? Então ele Ô, editor, falava Lely. O pessoal Que tá massa, chiando aí na mano. gravação, tá? De vez em quando vai dar uma chiada aí, mas acho que é normal. Não se importa, não. Então, meu irmão ele me chamava de Lely. Aí foi ficando um apelido da família, né? Lely pra cá, Lely pra lá. Aí a mãe piora as coisas, né? Aí de Lely ela criou Lelinho. Aí uma vez uns amigos do colégio foram lá em casa, eu cheguei, né? Abri a porta, mãe, cheguei. Ela, oi, Lelinho do meu coração. Aí pronto, os caras, como é que é, Lelinho do meu coração? Ah, no dia seguinte, todo mundo no colégio perdoa. me chamaram de Lelinho Ah, Os caras grilado. escrevem cartaz, né, mano? Os caras- Figurizada não perdoa, não. Não, escreve no portão. Não, eu grilado, fiquei irado. Aí eu falei, cara, tem que aceitar porque não tem pra onde correr mais, né? Aí foi, aí daí já botei o nome lá do Facebook de Lelinho na época, né? Botava lá do Orkut, Facebook, Lelinho, aí meio que aceitei. Hoje em dia a galera mais me conhece como Lelinho do que pelo meu nome mesmo. Que massa, cara. Mas e aí, você é de onde? Sou do Rio de Janeiro, nasci em Niterói e fui criado em São Gonçalo. São Gonçalo. Mano, me pergunto por que todo É da- carioca fala nasci. Carioca da Gema, né? É da Gema. Vamos ver o nascer do sol. Mano, não sei explicar, mas eu já ouvi esses negócios e eu acho legal também. É Mas, interessante. ó, não, vamos lá. Deixa ele... Faz um resumo pra nós da tua vida aí, pra gente entender e conhecer e saber. Quem é que tu? Quem que é o Lelinho? Então, Que- tenho Sério? hoje Como, mano? 23 O cara tem anos, 2 né? metros de altura, 2 de largura, eu vou chamar ele de Lelinho, é pra acabar, né? Então, hoje tenho um rostinho de 23 anos, mas na realidade tenho 33. Não pode mentir. Pode feio. mentir, não? Então vamos lá. Então, pratico artes marciais há 21 anos, mas 21 anos. foquei no jiu-jitsu a partir dos 19 anos. E hoje faz mais ou menos 14 anos que eu pratico jiu-jitsu sem parar. Nunca Caraca. parei pra nada. Só quando dava uma lesãozinha, mas estava sempre no meio dos treinos, É né? sério, velho? Caraca. Sempre gostei, desde criança, tinha Esse interesse. aí, eu falei, esse aí eu vou esfregar no tatame, deixa comigo. Então, desde criança sempre gostei de artes marciais, via nos filmes ali, Jack Chan, tá, não sei o que, né? Tô ligado. Aí achava bacana, aí perto da minha casa eu tinha aberto uma academia, né? Aí eu criei interesse de ir lá conhecer, aí onde eu iniciei no Muay Thai. Aí eu fiz dos 12 aos 18 anos no Muay Thai, né? Foi uma época boa porque eu só estudava, então tinha tempo demais, meus pais não me cobravam outras coisas, só ter notas boas, né? Eu não obedecia muito não, mas tentava, né? E conciliava com os treinos, então eu treinava todos os dias, né? Não tinha por que não treinar, não tinha tanta responsabilidade a não ser estudar. E chegou uma época que eu já estava um pouco enjoado de fazer o Muay Thai, muitos anos fazendo, né? E um amigo me chamando para Mas fazer... você foi graduando também no Muay Thai? Na verdade, no Muay Thai eu nunca graduei, fiz esse tempo todinho, nunca graduei, porque lá naquela época o nosso professor era meio brutão, assim, meio rústico, e meio que não importava muito pra graduação, entendeu? Então a gente só treinava lá Faz mesmo. sentido, então. Só queria bater. Não, faz O sentido. importante era a gente saber bater ali, apanhar e não chorar, e Tu tá de nasceu boa. onde lá no Rio? Em Niterói, mas aí fui criado em São Assiste, Gonçalo. depois você vai saber, ele já falou já, tá? Pô, eu fui arrumar a câmera, papai. 2 TDS seguidos? Toma. É? Mano, não para não, deixa o... Não, deixar né, ser não dá brigando moral aí, pro- eu vou continuar aqui. Vou dar Então, moral aqui, aí eu mano. recebi um convite de um amigo, né, Marcelinho, gente boa beça, pra fazer uma aula de MMA. E o nosso treino de Muay Thai já era muito agressivo. Aí eu falei, cara, se o Muay Thai já é agressivo, imagina o MMA. Tá doido que eu vou fazer esse negócio? Não, a agressividade tem limite e tal. Ele, cara, tu vai gostar. Eu tinha 18 anos. Você vai gostar, vamos lá, é maneiro demais. Aí quando eu cheguei, aí acabei indo, né? Pra fazer uma aula de De MMA. Aí quando eu cheguei lá, academia bacana, lá tinha cheio de aluno, homem, Peraí que eu mulher, buguei criança. agora. O MMA... Eu fazia Muay Thai, aí um amigo me chamou pra fazer MMA. MMA é Mixed Martial Art, mistura das artes marciais. São todas as artes marciais juntas, digamos assim. Tipo o UFC, Entendi.
que a gente vê no UFC, Entendi, ali é entendi. o MMA. E... Só melhoraram o nome, só botaram o UFC pra ficar mais bonito. Isso, que o MMA é o esporte, o UFC é a empresa, é a organização que faz o evento, entendeu? Entendi. Aí eu fui lá nessa aula, né? A academia lá tinha homem, mulher, criança treinando, e o treino era separado. Então, assim, ele iniciou com a parte de trocação de soco e chute, e do meio pro fim foi a parte de jiu-jitsu, a parte do solo. Aí quando iniciou a parte de trocação, eu tirei de letra. Já fazia há muito tempo, desde criança e tal. Aí E é de boa. só não bati no professor, mas o resto dos alunos ali bati em todo mundo. Aí quando foi na parte do chão, aí que veio o problema. Aí chora, Todo pai. mundo que eu fazia os combates com as meninas, com os meninos adolescentes, eu apanhava e não era pouco, não. O pessoal me Sério? travava, assim, não me machucavam, né? Mas eu ficava totalmente imobilizado. Aí eu falei, caraca, que arte marcial é essa que consegue ter tanto poder, tanto domínio sobre uma pessoa, né? Eu tentava sair, porque eu já fazia outra luta, então eu não aceitava que a dele era melhor do que a minha. Eu não queria aceitar ligado, isso. Aí eu tô falei, não, ligado. eu tenho que sair daqui de algum jeito. Tentar, quanto Tem mais eu aquela tentava pitadinha do sair... orgulho de não, que aqui não. Desse jeito, quanto mais eu tava saindo, mais eu ficava preso, entendeu? Aí no meu primeiro dia de aula eu já fiquei apaixonado. Aí cheguei no professor e falei, professor, gostei demais da aula, quero me matricular. Eu já tava com 19 anos, já fazendo 19 anos. E nessa época, lá no Rio, de 18 para 19 anos, é a época do quartel. E nenhuma empresa... Tua mãe. Quiser atender, pode atender. Pode deixar, depois eu... Tem problema não. Deve estar falando pra eu ajeitar o meu cabelo, alguma coisa assim. Já tá vendo aí, né? Deve ser algo desse tipo aí. Boa, Deixa, boa. mãe, deixa. Depois edita. Aí nessa época, essa fase de 18, 19 anos, você fica naquela fase de servir ao quartel e nenhuma empresa te contrata de carteira assinada, porque se o quartel Qualquer te momento chamar você pode ser. e você tiver uma carteira assinada, a empresa não pode te mandar embora, vou ter que ficar te pagando sem trabalhar, porque você vai ter que estar no quartel, então ninguém te contrata. Pô, E meio que tinha dessas? você ficava esperando ali, né? Então, tipo, nessa época eu não tava trabalhando, porque eu tava aguardando que eu queria ir pro quartel, toda a minha família foi paraquedista e tal, então, pô, também você, só que não consegui. Tinha muita gente já servindo, então deu excesso de contingente. Aí fiquei aguardando, nesse tempo que eu fiquei aguardando, eu tava treinando. Aí foi quando eu fiz essa aula de MMA, aí eu me apaixonei pelo jiu-jitsu e falei com o professor, como é que eu faço pra treinar? Quero aprender esse jiu-jitsu aí, gostei demais, quero ficar bom nisso. Ele falou, então vem amanhã às 7 da manhã, você consegue? Eu falei, consigo, não tava fazendo nada. 7 da manhã eu tava lá, treinei, aprendi um negocinho legal lá, derrubar e tal. Aí eu falei, professor, tem outro horário? Ele falou, tem meio-dia, se quiser vir meio-dia, pode vir. Aí treinei meio-dia. Aí quando foi, ele falou, tem à noite também, se quiser vir à noite. Comecei a treinar a partir do meu segundo dia de aula. Eu treinava 3 vezes por dia, de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite. Como eu já era do Muay Thai e era um treino bem agressivo, então meio que eu já sabia. Tinha eu físico sabia, pra cara, eu isso. sei que não é fácil, eu sei que vai apanhar. O processo é difícil, mas é gratificante lá na frente. Então, no meu segundo dia de aula, eu já treinava 3 vezes por dia. E com 3 meses eu falei, vou lutar um campeonato. Bota nessa fogueira aí, tava me sentindo confiante. Aí fui pro meu primeiro campeonato. Com 3 meses Com de 3 treino, meses só, 3 meses. E eu era faixa branca, né? E na faixa branca, o tempo médio de você mudar é de 1 ano e meio a 2 anos de faixa branca. Então você pode mudar de 1 ano a 2 anos, mais ou menos assim. E eu com 3 meses, eu sabia que eu poderia pegar caras com 1 ano e meio, já mudando de faixa já, né? Mas eu queria ir pra ver como eu ia me comportar. Aí nesse primeiro campeonato, eu fiquei em terceiro lugar. Ganhei 2 lutas, aí na semifinal... 3, quem dera se fosse, ó. Aí ficou interessante. No Rio de Janeiro, você tem uma categoria brincando, com velho. 3 participantes, não é fácil, não, é difícil, ó. Podia ter possível, mesmo, pô, é possível. muita gente, entendeu? Então acho que tinha dado 8 participantes, aí eu fiquei em terceiro, eu perdi na semifinal, acho que foi isso, 8, 9, alguma coisa assim. Aí fiquei contente demais por ter ganhado a medalha, mas eu falei, cara, eu vou treinar um pouquinho mais pra ver se eu consigo ter um resultado melhor ainda. Aí eu treinei mais 3 meses. Aí quando deu 6 meses, eu falei, agora eu vou lutar de novo. Aí nesse meu segundo campeonato, eu finalizei todo mundo, eu ganhei. Aí fiquei todo empolgado, felizão. Aí no meu terceiro campeonato, ganhei também de todo mundo. No quarto campeonato, ganhei de todo mundo. Então eu tive uma sequência inicial de muitas vitórias, sabe? Não foi fácil assim, não. Tô falando que eu ganhei assim, mas não destruí, não. Foi guerra, tipo assim. Não é, tipo... Os caras também treinam, os caras estão preparados. Aí meio que do quarto em diante ali, aí deu mais oscilado. Ganhava um, perdia outro, ficava em segundo, mas tava sempre no pódio. Aí deu pra eu entender que tava fazendo sentido nos nossos treinamentos. Não era que eu tinha talento, eu era muito esforçado, eu treinava muito, entendeu? Porque quem treina 3 vezes por dia? Né? A galera não é fácil, trabalha, que estuda, não tem como. Eu tava com sorte porque eu tava esperando o lance do quartel.
entendeu? E dali fui treinando sem ideia nenhuma de ser um lutador, de ter uma academia. Eu só queria fazer o que eu gostava, lutar. E, consequentemente, né, estava participando de campeonatos e estava gostando. E já mudei de faixa e tal. Aí o meu professor, ele recebeu uma proposta para trabalhar em Singapura. Ele era bem humilde e tal, né? Ele recebeu uma proposta boa que podia mudar a vida dele. Então ele foi dar aula em Singapura e eu fiquei sem professor. Aí foi ruim, porque a gente tinha a gente treinava muito junto, então a gente tinha uma conexão de irmão, sabe? E a gente perdeu, porque ele foi pra longe, não tinha esse contato que tem hoje de redes sociais, né? Aí eu acabei treinando um pouco em cada Que lugar. idade era aí? Que Eu época tinha- era isso, na verdade? Então, Que ano? eu comecei a treinar em 2009, eu tinha 19 anos, eu sou de 90, né? E ele viajou em 2020. Eu peguei minha faixa azul com 1 ano e 3 meses de treino. Então, assim, a média era de 1 ano a 2 anos. Ele recebeu essa proposta quando? Então, em 2020. Que ele foi, eu comecei a treinar em 2019 e em 2020 ele foi. Foi pra mais ou menos Singapura, assim, em 2020. Isso. Aí comecei a treinar em várias academias diferentes, né? Porque não conseguia me adaptar da forma que a gente treinava e tal. Aí a academia que ele tava falou com ele o seguinte: era uma academia nova, tipo assim, tinha inaugurado e chamaram ele, queriam que um brasileiro desse em aula. Aí indicaram ele, que ele também competia muito, era bem casca grossa. Aí essa academia tava precisando de um atleta para competir representando a academia. Tira o controle do ar aí, o já tá falando que tá. Põe aqui, Aí- põe aqui, ó. Aqui, ó. Então, né? Tem aqui o porta-controle. Então deixa bem aí. Então, Foda-se. lá no. Aí, Quarta série, lembra? Não, Quarta relaxa, série de ainda. boa, de boa. Aí a academia que ele estava trabalhando estava precisando de um atleta para representar eles. Então, como ele era professor, a academia era nova, então todos os alunos eram iniciantes e eles queriam um atleta já com experiência para competir. Isso ainda lá nos seus... Eu com 19, 19, com 20. 20 anos, 20 20 anos. Aí foi rolando, né, essa ideia e tal. Ele falou, cara, pô, tem uma oportunidade boa, eu vou tentar te encaixar. Aí com 21 anos, já era dos 20 para 21 já, né? Aí, Você já tava em que faixa? Já? azul ainda. Azul ainda. É, então já tava fazendo jiu-jitsu há 2 anos, mais ou menos ali, 2 anos e pouquinho. Aí foi onde ele conseguiu me levar pra lá, pra Singapura. E eu nunca tinha andado de avião, Que nunca massa. tinha... Foi doideira, não falava inglês. Então, tipo assim, minha primeira viagem de avião Legal, hein? foi uma viagem internacional. Pensa num perrengue, Primeira cara. vez. Não, de várias questões, sabe? Não entendia nada, ficava perdido no aeroporto. Nunca tinha ido pro aeroporto. Então, tipo, via aqueles negócios lá, tudo escrito em inglês. E... Não, foi dor de cabeça. Aí cheguei lá em Singapura. Aí comecei a treinar com a galera lá e tal, né? Ajudar ele dava aula e eu ajudava ele um pouco da aula também com a turma. E teve o primeiro campeonato lá, que no caso que a empresa me contratou Você foi pra Singapura pra treinar. pra competir por eles. Entendi. Que é ter Mas, um... tipo assim, tu foi pra um campeonato específico depois É, voltou ou tu ficou É, lá? Não, tu a foi ideia com um é porque assim, período ó, lá. é porque assim, ó, lá fora a galera tem grana de verdade, entendeu? Às vezes a gente acha que fulano tem dinheiro. Não, lá fora nego tem grana de verdade. País de primeiro mundo, então as coisas lá, quando eles querem fazer, eles fazem acontecer. Então eles me contrataram pra ficar 2 meses lá pra lutar um campeonato por eles. Tipo assim, Caraca. ó a despesa, entendeu? E ainda, tipo Te assim, levar daqui pra lá. daqui pra lá, tudo passar 2 meses lá pagando e tal, né? Então, assim, tem uma despesa, né? Aí o campeonato, não foi. Não rola, não. E o campeonato É não, só deitar. não era em Singapura, o campeonato era em Filipinas. O campeonato era em Filipinas, né? Eu me Então quebro, pensa, né? não, perde até o foco, né? É muito amor envolvido, é assim mesmo, entendo. Então, era em Filipinas esse campeonato. Então, tipo, eles tiveram que pagar passagem para eu lutar em Filipinas também, né? Tá, tu ficou uma temporada depois, foi pra fazer Fui pra Singapura. Tu ficou quanto tempo nessa brincadeira? Pra lutar o campeonato. Era para ficar 2 meses, mas fiquei 1 ano. Então, fui para E aprendeu a Singapura. falar inglês? Tô aprendendo até hoje aí tentando, né? Onde? Mas Não, eu tenho um negócio pra você. tem uma noçãozinha mais ou menos, é um curso né? bom pra você, Não, relaxa. beleza. Então, o que acontece? Então, fui pra Singapura, treinei lá com a galera. Aí, nesses 2 meses que eu ia ficar lá, ia rolar o campeonato, que era a ideia, né? Então, fui pro campeonato em Filipinas. Aí, voltei pra Singapura, lutei, venci, fiquei em primeiro lugar. Foi o Pan-Ásia. Tem o Pan-Americano, né? E era o Pan-Ásia do continente. Aí, fui campeão na faixa azul, na minha categoria. Aí, voltei pra Singapura e ia voltar pro Brasil.
Aí Foi lá e ganhou dos caras lá. ganhei. Caraca. Mano, uma pergunta. Eu tô falando desse cara que eu vou... Onde que é a academia, mano? Aqui na JK, pertinho. Vou ver ali depois. Eu vou ali rapidão. Aí eu vou, Eu quero a localização. vou dessa fazer academia. igual o professor fez comigo lá. Tá, Vou não quer nem colocar, passar na porta. vou Colocar as colocar guria. os adolescentes, as meninas pra lutar com você lá, só pra gostar igual eu gostei. Falei, meu irmão, o negócio é diferente mesmo. Sim. O treino lá, muito diferente daqui. Porque assim, quando eu treinava, tinha treino que era pegar o coleguinha, colocar nas costas e subir aqui o bancada. Na Porque você tinha que realidade, baixar peso. na realidade... Só que lá, teoricamente falando, lá tu tem uma tecnologia que aqui você não tem. Exatamente. Então, Tipo assim, os brasileiros hoje em dia, eles estão aprendendo muito com a questão de melhorar o treino, questão até mesmo de tecnologia. Mas naquela época, isso aí foi em 2011 que eu tava lá, né? Então, tipo, o que eu percebia? Eles tinham toda a estrutura, tudo de primeiro mundo, mas não sabia treinar, não tinha aquela vontade de ser, não era raçudo igual nós somos. Eles têm uma vida mais fácil, digamos assim, entendeu? Então a gente ia na raça mesmo, e eles iam tentando ir de acordo com a tecnologia e tal, não sei o que, tinha estrutura, mas não tinha, era tu acha diferente. que a tecnologia atrapalha o raiz assim? Mas quando você combina os dois, né? Então, de fato, assim, o Brasil, a gente peca muito porque não Facilita, tem mas equipamentos para não- treinar mas- de qualidade, entendeu? Então, a gente é atrasado num ponto, mas a vontade faz com que a gente supere diversas dificuldades no percurso. Mas com o tempo que a gente vai pegando mais equipamentos, mais tecnologia, mais até conhecimento de como elaborar um treino, então vai facilitando a vida. Então, mas meio que a gente está um passo à frente, entendeu? Porém, os Estados Unidos está vindo muito forte, a Rússia está vindo muito forte. Então, a Rússia não no jiu-jitsu, no MMA, que é tudo junto, todas as Entendi. artes marciais. Então, assim, Não, os são, eles são... Os são brutão, né? os russos, eles são mais problemáticos do que o brasileiro, porque eles é um país de guerra. O Brasil não é de guerra, o Brasil é de dificuldade. Então, é comum os russos... Passa em algumas favelas aqui, no nível de algumas guerras. De certa forma. Não, mas é diferente, entendeu? Os caras Não, a lá, mentalidade eles têm é histórias, diferente. sabe, de guerra, histórias de avô, sei lá, Eles ainda são criados pra guerra, né? criados para guerra. Então, uma criança ela tem uma maldade muito maior do que uma criança brasileira. A nossa maldade não é a maldade de ser perversa, de ser malandro, de achar que é esperto aqui e ali. Eles não. Eles são, chega a ser um pouco perverso, entendeu? Porque é da cultura deles, entendeu? Então, assim, você, lá, quando eu tava fora, você topa com gente de todo quanto é canto do mundo. Então, era comum você topar com os russos, você via que os caras eram frios, que os caras tinham, sabe, uma maldade a mais, né? Eu vejo que é por isso que os caras bebem muito, pra tentar se manter quente, porque Eu vou falar bobagem. pode falar. Os meninos, nós somos homens. Né? Pô. Você chega lá, os caras falam... entendeu? Esse nível assim. Não duvido, não. Então, beleza. Aí fiquei 2 meses lá e ia voltar pro Brasil. Mas como eu tinha vencido... e uma coisa importante também. Naquela época não tinha muitas academias na Ásia. Então, poucas academias que tinham em países diferentes, meio que eles tinham contato um com os outros, os donos, né? Meio que eles conversavam para tentar um ajudar o outro. Então, quando eu cheguei lá em Singapura, o meu professor chegou, meio que já fez um boom na Ásia. Um monte de academia lá que já tinha interesse em ter jiu-jitsu já ficaram de olho. Aí quando viu que eu cheguei e eu lutei, aí meio que foi chamando a atenção das academias. Aí quando eu ia voltar, uma academia lá de Hong Kong, um cara mandou mensagem, pô, tô precisando de alguém aqui pra dar aula e tal, não sei o que, você tem interesse em vir? Aí, nisso que eu ganhei esse campeonato, o meu professor me deu a faixa roxa. Eu fui campeão, aí ele me graduou a faixa roxa. Com 2 anos e meio. Aí eu tinha 2 anos acho que 2 anos e 9 meses de jiu-jitsu já. Isso é um pouco atípico, né? Ou não? É bem atípico. Não, eu Pelo falo, que ele porque falou, eu é não bem sei atípico. eu só sei a graduação no judô, que foi o que eu treinei. A do jiu-jitsu eu não sei qual que é. Eu fui graduado muito rápido. E o entendeu? roxo no judô é... Tá, qual que é a diferença? Eu não sei qual que é a No sequência. jiu-jitsu já é um nível intermediário já, no jiu-jitsu. O faixa roxa ele já Sério tem que um é? nível intermediário. Entendi. Entendeu? Porque é branca, azul, roxa, marrom e preta. Então a roxa é a faixa seria do tipo meio. uma laranja da vida, uma verde. Eu né? não sei, Entendi. mas já é uma faixa já tem um nível alto ali. Se bobear, pode até pegar uns pretos aí se ele vacilar. A roxa já tem um conhecimento grande. Então, aí eu Tá, fui- que o jiu-jitsu é chão, o judô não sei. na verdade, A gente ia pro treino de jiu-jitsu pra aprender rodar melhor no Na chão. verdade, assim, o judô é queda. Resumindo
de forma bruta. O jiu-jitsu é chão. Mas o judô tem chão, o jiu-jitsu tem queda. Queda incha muito, né? É. Se parar de treinar, de fato, né? É porque de fato foram 2 quedas, né, que fez inchar. Sério, judô Claro. machuca muito. Judô dá Não, mas foi tudo... Nunca Le- machuquei lerdeza judô assim, mesmo. mano. Nunca. Não, mas o esporte é muito legal porque ele é feito pra não machucar. Não O machuca. problema é que o raramente dá esporte. uma lesão É porque e esse tal. lance do judô é que assim, ó, tem a regra. Quando você treina judô, aí o cara lá entra queda em você, você cai de costas no chão, pá! Aí numa luta a vera, você não quer cair de costas no chão, senão você perde. Aí você quer botar a mão, quer botar o cotovelo pra não tomar a queda. Aí é onde Aí você se machuca. Mas aí são lesões, pô. E isso aí não é Mas isso aí não todo de mês macho. você tem uma. Isso aí é... Tem gente Quantas que é lesões você azarado, teve até né? hoje? Não, eu já machuquei o joelho já. Tá, mas Não é que nem- quantas não Não, sei se o Pina o vai joelho eu tá- já machuquei 3 vezes com o 14 joelho. anos de jiu-jitsu, quantas vezes você teve lesão até já- hoje? Assim, machucado a gente sempre Não. fica, sempre Les- Mas a grave, lesão grave. Foi 3 vezes o joelho e uma recente agora aqui na coluna, eu lutando um campeonato aqui em Palmas. Pô, mas olha o tempo de estrago que o cara Então. tem. Pega isso no futebol, o cara em 5 anos... Olha o Neymar. Em um jogo se lesiona 4, 5 vezes. Não, mas que ele cai demais, né? Caía, não cai mais não. Caía. Então, galera, aí fui pra Hong Kong, né? Já de faixa roxa. Comecei a dar aula lá em Hong Kong. Aí fiquei 4 meses em Hong Kong. Lá em Hong Kong eu não competi, só mesmo fiquei dando aula e tal. Aí você foi dar aula lá em Hong Kong. Fui já. dar aula. Aí Não, quando eu fala fui. de Rafael Cabral aqui falando que o homem da lesão está aqui. Esse cara Diz aí. que ele é o cara da Esse lesão. aí tem sorte pro negócio. É mesmo? Pô, meu irmão, ele não é pouca coisa, não é só lesão bruta. Ah, Quando mas melhora daí ele de também um, vai pro extremo daí, né? É azar também. Dele não é ele- só. ele É não falta de alisa daí. técnica? Não, Ele é extremamente técnico, porque forte. é o que ele tá falando, Ele o dá cara vai azar cair... também, cara. Não, é azar também. Às vezes ele se machuca num troço que você fala assim, não, isso aí não foi nada não. Quando pensa que não, tirou os ligamentos e tal. Ou às vezes o cara entra uma queda nele errado, faz um movimento errado ali. Esse Cara, tem que Mano, fazer um tratamento domingo, Ô, vai fortalecer os 6 da músculos, mano. tarde, vamos Os lá na ossos. igreja, cara. Cara, Porque vamos morar é com umas você. coisas que... Sobrenatural. Esse aí só não parou mesmo de treinar porque o cara ama a Que mesma gosta. parada. Porque ó, Tá, tô motivo ligado. ele tem demais. Acho que, Sério, velho. cara, acho que nos últimos 3 anos aí ele pegou mais de 5 lesões graves mesmo. Tem que fazer rapaz. cirurgia, entendeu? Caraca! Só que ele não fez, né? Ficar adiando, mas agora ele vai ter que fazer. Acho que não vai ter pra onde correr, não. Mas ele é o quê? Fala já? pra ele Faixa falar preta? bem que ele manda. Ele é faixa preta de judô e azul de jiu-jitsu. Não, pode mandar, fala aí, pô. Fala na câmera que ele vai ver. Ele tá falando aqui, ó. Ele, se falar a lesão dele aí, tu vai ver. Tu vai falar, não, não é Ó, possível, não. os 2 tornozelos, 2 joelhos, os 2 ombros, fora as costelas. Rafael Cabral. Mano, mas- você pode juntar então, né? Tem problema de junta aí, ó. É. Junta tudo, joga fora que você não presta mais não, Mas Gumar. é um excelente atleta, ó. Isso aí, quando tava Mas a no auge cirurgia competindo, do joelho tá agendada já pro final do mês. Amém, vai dar tudo certo. machucou recentemente. vai dar Mas bom. enfim, Mas né? daí tu com faixa roxa dando Aí, aula em Hong Kong. Dando aula em Hong Kong. Comecei a dar aula em Hong Kong. Com que é o 22 anos de idade. 21 pra 22, isso aí. Caraca. Aí comecei, Mano, aí fiquei... é bizarro tanto que, tipo, o que o esporte proporciona, né? Mas, ó, vamos lá. O Exatamente. esporte proporciona, mas eu entendo que muita gente... Ah, é muito difícil chegar lá. Claro que é difícil. Claro, Tudo é se difícil. fosse fácil, todo mundo fazia. Não, mas aí que é a questão. Os caras às vezes querem esperar cair do céu. E não buscam. É, O tipo cara assim, rodava 3 vezes no É, dia, tipo mano. assim, cara, eu Apanhava com condenado, imagina. acredito assim que foi um pouco de sorte, vontade de Deus, né? E eu tá fazendo a parada, porque se você não tá treinando, como é que alguém vai te chamar pra uma oportunidade se você não treina, não paga o preço? A oportunidade, Mas tá querendo ou esperando não, alguém ela te chamar pra daí chega. você treinar. Não é assim, você né? tem Você que tá estar pronto tem que pra... estar pronto. E muitas das vezes você treina um tempão oportunidade, e né, você aí você treina um tempão e você desiste. Aí você desiste. Ah, pô, não sei o que, tô um tempão fazendo, você desiste. Aí você joga tudo fora. Então, assim, pra você acreditar, entendeu? Trabalhar, tentar se relacionar com pessoas ali que têm o mesmo objetivo que você. Porque às vezes você quer uma coisa e você está envolvido com outras pessoas que querem outra coisa. Meio que não te incentiva e puxa pra trás, entendeu? Então, são vários pontos, né? Entendeu? Eu assustei aqui. Olha o tanto de lesão do cara. É, tô te falando, filho. Eita, pega. Se aí vocês podem chamar ele pra vir bem aqui. Eu tô na dúvida se isso aqui ele tá copiando de um livro de negócio e colocando ali. Tem pergunta aí? Ah, tá. Qual foi tua experiência mais marcante durante esse período aí do exterior? Assim, foi
vários pontos foram bacanas em questão de viajar, Cara, muito conhecer, legal então, Paulo. Como é que mas eu tô brincando? tem, Ele ficou sério, né? Quando volta, tem que descontrair, pô. né? Mas assim, teve umas situações, né, que eu tirei pra vida. Quando eu fui lá pra Singapura, o pessoal pagou as coisas lá pra mim e tal, né? Aí, qual era a ideia? Não, peraí. Tu ia pra lá, tu ganhou dinheiro. Tu não só pagaram tuas despesas. Te pagaram um valor, um salário. Não, pouco. A ideia era mais eu pegar... O meu professor fez o intercâmbio, entendeu? Então, meio que assim, ele facilitou a minha ida. Poderia ter sido qualquer outra pessoa. Como ele já estava lá, ele facilitou. Então, assim, não teve muito dinheiro pra mim. Teve mais a experiência, digamos assim. Louco. Que excelente. Ele voltou com outra faixa. Excelente. Conheceu o que você conheceu. Não, e abriu portas pra ir pra outro lugar. Ah, mas então tu foi sozinho, velho. Fui sozinho. Esse foi o medo da parada, né? Que nunca nem tinha andado de avião, fiquei perdidaço no aeroporto, ainda bem. Imagina, lá em Singapura sentado na esquina chorando. Não, escuta agora, escuta agora. Aí eu tava com pouca grana, né? Mas eu tava lá com o meu professor, então tava em casa. Ele tava com grana lá, qualquer coisa ele me ajudava. E ele era meio brutão, sabe? Ele é brutão. Aí a gente foi pra Hong Kong, apareceu essa oportunidade pra ir pra Hong Kong. E ele falou assim, cara, eu vou te levar lá, tal, pra você não ir sozinho e tudo mais. E passei um pouco lá em Hong Kong também. Aí, quando a gente foi para Hong Kong, ele falou, aí a gente chegou no aeroporto, aí foi passar pela parte da imigração. Aí ele falou, vai para aquele guichê lá que eu vou pro de cá, porque se tu fica conversando muito assim, a imigração pode, sei lá, suspeitar de alguma coisa, ou querer fazer algumas perguntas a mais, e a gente meio que tava com medo, a gente não tinha experiência de viagem. A gente vai cada um pro seu canto ali e tal. Aí beleza. Aí eu passei primeiro pela imigração, entrei. Foi embora. E fiquei esperando ele na fila até ele entrar. Cadê? Aí ele não vinha, a fila dele não andava. Eu falei, vou ali pegar a bagagem rapidinho e volto. Quando eu peguei a bagagem que eu voltei, cadê o cara? Sumiu. Sumiu. Aí eu falei, cara... E ele meio brutão? Não, escuta. Aí eu falei, e eu procurando e tal, não sei o que, olhando pra cima e pra baixo, rodando com as bagagens, nada. Eu falei, meu Deus do céu. Mas você já tava, isso já dentro do aeroporto? Já no aeroporto. Só que eu passei, né, pela imigração, entrei e ele ainda não tinha entrado. Ele poderia ter sido deportado, ser preso, sei lá o quê. Qualquer coisa. E eu fiquei procurando ele, cara, lá no aeroporto, mais de 1 hora e não achei ele. E ia lá no policial tentar falar inglês. Tipo assim, imagina chinês falando inglês, né? Quando eu já tava em Hong Kong, se você não entende, falando em português. E eu já não sabia falar. Um brasileiro tentando falar inglês e um chinês tentando entender inglês. E outro depois eu tentar entender ele, né? Aí eu tentando perguntar e tal, nada. Aí eu falei, a minha sorte que ele tinha escrito o endereço que eu tinha que ir num papel, porque a gente tava conversando pela internet, né? E não tinha internet. Lá onde a gente tava tinha internet. Mas depois... Chegou no lugar, o cara tava lá. Escuta. Aí eu falei, cara, eu vou ter que vazar. Aí eu tinha um pouquinho de dinheiro, né? Eu falei, cara, vou atrás de um táxi aqui e vou chegar nesse endereço aqui. Não é possível. Meu professor... Cheguei, cheguei na casa do cara no endereço e bora. Eu pensei, meu professor... Inhã não. Aí eu pensei, meu professor, ele vai se virar, ele, né, tem experiência, tá com grana ali, ele se vira pra ver o que dá. Aí fui. Aí quando eu fui pegar o táxi, chamei lá, táxi, tal. Aí o cara, não posso não. Aí eu, beleza. Aí fui pro táxi, não posso não. Aí ninguém queria me levar. Aí eu falei, negão, cara, desse tamanho. será que eu sou preto e os caras têm preconceito? Será que os caras... Estão com medo? Porque não queriam nem saber pra onde eu ia. E eu fui, e já era de noite, era tipo assim, umas 10 da noite já. E eu comecei a ficar desesperado. Tipo assim, eu falei, caraca, meu irmão, se eu não vou sair do aeroporto aqui, tudo caro, se eu passar um dia aqui comendo, acaba meu dinheiro. Aí eu cheguei num taxista, comecei a falar com ele lá em inglês, mas assim, bem mal falado, né? Eu falei, por favor, eu estou perdido. Me ajuda, por favor. E quase chorando assim, ele olhou pra minha cara. Aí falou, ok. Aí eu mostrei o endereço pra ele. Aí ele falou, eu não sei onde é, I don't know, não sei onde é. Tipo, eu não sabia onde era o endereço, porque assim, não tinha GPS igual tem hoje, né? Era meio que na cabeça mesmo. Aí eu falei, por favor, me ajuda, porque foi o único que quis conversar comigo, né? E eu quase chorando. Os outros nem conversavam. Os outros nem davam ideia. Foi mais de 5, 6 caras assim, nem dava ideia. Eu tava de fato ali desesperado. Não, daí vem, imagina, mano. Aí bicho. Entrei no táxi, aí o cara andando e tal, aí eu dentro de Hong Kong já, né? Quando pensa que não, passava na cidade, na rua toda cheia de luz, brilhando, parecendo Hollywood. Eu, caraca, que
top, tudo as letrinhas em japonês e tal, em chinês, né? Aí eu, cara, aqui tu sabe quando pensa que não, matagal, depois só prédio e água, e, tipo assim, ia passando e não chegava no endereço. Aí ele ia perguntando a algumas pessoas, e algumas pessoas falavam que não sabiam, outras falavam, acho que é mais ou menos pra cá, pra lá. E eu vendo lá no taxímetro, já chegando no valor que eu tinha guardado, Caraca, eu falei, desgraça, meu irmão. O dinheiro vai acabar só no táxi. Aí eu falei, pensando, se passar do valor, vou ficar caladinho, não vou falar nada, vou falar o quê? Acabou meu dinheiro, ele me deixa aqui, o que eu ia fazer? Eu falei, não, meu irmão. Melhor ficar na academia, né? Aí, até que enfim chegou. Aí ele falou, aí ele mostrou o endereço aqui, ó, um nome aqui e tal, não sei o quê. Vai lá, desce aí. Desci, aí já era tipo umas 11 horas já. Aí E a grana deu. Deu. Sobrou pra comer um hambúrguer, um McDonald's lá, que era baratinho, R$5 o McDonald's. Aí cheguei no condomínio lá do cara, era condomínio, né? Falei lá com o porteiro lá, um porteiro velho, chinês velho, que não sabia nem falar inglês. Então pensa, e eu também não sabia falar. Sofrimento, irmão. Aí e tenta falar e nada. Aí eu lembrei que no notebook, eu não tinha internet ali, né? Mas eu tinha uma foto do cara, que eu tinha conversado com ele, eu tinha salvado a foto dele, né? Aí mostrei pro cara, liguei assim, mostrei a foto. Aqui. Aí mandou eu ir lá pro apartamento. Quando eu toco o apartamento do cara, ninguém atende. Ninguém atende. Eu batendo, abri a maçaneta pra... Não é possível, vou ver se tá aberto aqui pelo menos. Ninguém atende. Aí eu voltei lá pra baixo. Aí eu falei, agora vou pra rua, vou ficar esperando aqui sentado no condomínio. Eu fiquei lá sentado. Aí quando dava meia hora, o cara chega com a mulher dele. Eles dormiam tarde, no caso, né? Aí tava na rua lanchando e tal. Aí chegou, graças a Deus, já conheci ele pela foto, né? Aí ele falava meio que um portuguesinho mais ou menos. Ele era africano, na verdade. A mulher dele era chinesa e ele era africano. Eu tô imaginando que ia chegar um... ia chegar um chinês e igual outro negão, pô. Né? Aí a mulher dele era chinesa e ele era africano. Também que ele enrolava um pouco ali no português. Aí subi, cadê o cara? Esse professor? Cadê? Eu falei, não sei. Não sei. Enfim... Aí meia hora depois, mais ou menos, quem bate na porta? O professor. Aí o professor... Aí ele chega brutão. Bom, meu irmão, onde é que você tava? Aí eu falei, eu fui pegar a bagagem quando eu não te achei. Ele, a imigração me pegou lá, me encheu de perguntas e não sei o quê, mas me liberaram, que ele tava de boa, não tinha besteira, não faz nada de errado. Aí me liberaram. Eu te procurei 10 minutos no aeroporto, não te achei, vazei. Aí eu falei, caraca, tu me procurou 10 minutos, cara. Eu fiquei mais de uma procurando, mas tu me procurou 10 minutos. E tipo assim, aí eu falei, mesmo, imagina. Aí, cara, então tipo assim, foi uma situação, respondendo a pergunta, né? Que eu nunca imaginei passar. Então foi uma experiência que eu tive ali, um pouco traumática. Mano, e é um negócio que, um exemplo, vamos supor que eu saio daqui pra São Paulo, mas São Paulo, eu já fui várias vezes, eu conheço. Consegue, lá, conversa, você conversa. Mas que você tenha facilidade e tal, você vai conseguir ler e tal. Não, imagina, você tava lá... Eu não sabia falar o idioma, não sabia falar um idioma, não tinha você muito com dinheiro. Quem na rua? Como você vai abordar uma pessoa? Exatamente. Às vezes pra pedir comida. Não sabia nem pra onde eu ia direito, entendeu? Então, tipo assim, foi uma situação ali, cara, frustrante. Pô, pensa que não tá sentado na esquina chorando mesmo. Foi uma situação frustrante, digno de você sentar e chorar. Então, tipo assim... Caraca, por que eu não vi meus pais? Meus pais não queriam que eu fosse. Por que eu não vi meus pais? Isso é castigo de Deus. Olha que não sei o que. Isso com 22 anos de idade, 21 pra 22. Aí cheguei lá, aí fiquei lá na academia, lá dei aula lá 4 meses e tal. Aí quando venceu o meu contrato lá, que eu ia voltar pro Brasil, uma academia da Malásia me chamou pra trabalhar lá. Aí eu fui pra Malásia. Aí passei 6 meses lá na Malásia dando aula e tal. Mas ele já tava mais... Aí já tava desenrolando, já tava brigando com todo mundo já. Pegava os táxis lá, os caras pegavam caminho errado porque via que era de fora, né? Aí eu saía brigando, tá maluco, rapaz? Mora aqui, seu endereço, você quer me roubar, não sei o quê. Então até brigava com os outros já em inglês lá, tava... Carioca, pra cima de mim, pois pai. é, né? Deixa, você vai chegar lá no Rio de Janeiro, vai ligar pros peixes, você vai ver. E onde é que você vai parar? Não, e olha que engraçado. Então, quando eu cheguei lá na Malásia, aí o inglês ainda tava assim... Deu uma piada muito ruim na cabeça. Não, chega, vai devagar aí, calma. Ele tem que medir, tem que medir. Tem que medir. Tem que dosar eles. Quando eu cheguei lá em Singapura, na Malásia, foi legal, porque eu tinha um aluno lá que ele tinha 17 anos, mais ou menos, né? E ele era aquele menino que falava muito, não aguentava ficar calado. Então ele me ensinou muito a falar inglês. Quando eu falava alguma coisa na sala errado, na aula errada, ele me chamava depois, o professor falou assim, assado. Ele me corrigia, ele não tinha vergonha de falar. Então ele me ajudou muito. E a gente ficou muito próximo, porque eu tinha 21 para 22, ele tinha 17 para 18, então assim, meio que, né, meio jovem ali, né? Eu queria só farra e ele era novinho, então a gente meio que, né, ficou muito brother. Aí, desde então, quando eu voltei para o Brasil, continuei tendo contato com outras pessoas também e com ele também. Então eu sempre conversei muito com ele. E ele tá aqui em casa, ele. Acredita?
Aonde? Lá na minha casa, aqui na minha casa, em Palmas. Mas como é que você transforma aqui, mano? Pois é, lá não imaginei, mas ele só, como que... só fala inglês, Cadê? eu não entendo nada. Deixa eu empurrar aqui, mano. Então, tipo assim, ó, já faz o quê? Acho que faz uns 10... Não, pede Esse pra ela pegar. tá- Faz uns 12 liga lá, anos. fala pra ele pegar o Uber e descer Faz pra uns casa. 12 Esse é da anos. Malásia? Da Malásia. Faz uns 12 anos Não, que mano, eu liga lá, voltei. manda ele... Faz- É sério, pô. É sério, manda É ele sério, descer manda pra ele casa descer e pra vir. cá, mano. Não, ele tá dormindo, ele acorda tarde demais. Ele tipo Fuso assim, horário hoje ele tem 29 anos hoje, e ele é muito inteligente, tal, ele mexe muito com bolsa de valores, ele não dorme de madrugada aqui, porque ele mexe pra A ganhar bolsa- dinheiro a lá. Bolsa de lá, entendi. É, aí ele vai dormir, tipo, 2, 3 da manhã, então ele só acorda meio-dia, 1 hora mais ou menos. Entendeu? Não, mas tinha que ter combinado. Aí eu mano, trouxe, tinha que ter eu sido ajudei ele a vir pra cá, Caô. Não, cadê um cacetete? eu fiz um combinado dele vir pra cá, que Vou te aí contar isso depois no tatame. eu queria aperfeiçoar um pouco mais o meu inglês, né? Que eu tava muitos anos sem falar. E queria que minha esposa aprendesse também um pouco. Ela tem uma noçãozinha bem básica, sabe? Sabe falar algumas coisas bem básicas. Eu queria que ela tivesse uma experiência melhor. Aí eu ajudei ele a vir, né? Na passagem dele, ele tá em casa. Então a gente tá conversando bastante. Ele treina também, né? Então tá sempre na academia, pra gente passear no final de Que semana. massa. Então, bacana. Foi legal porque, assim, eu fiz uma viagem que talvez eu nunca faria. Viajei vários países. Viajei total de 7 países, assim, que eu conheci, né? E... É, e não foi países, tipo, você não foi visitar 2, 3 dias assim. É, foi pra ficou ficar um tempo. né? Não, Foi. conseguiu Em cada conhecer país. um pouco da cultura, Tá louco, querendo ou não. Conheci, sim, fiz muitas amizades depois que eu voltei. E quando eu voltei pro Brasil de Ah, fato... Dá até pra ver um pouquinho do olho puxado, assim. Não, Você não viu? eu sou uma mistura de carioca, chinês e tocantinense. Meio que uma mistura aí, né? Então, aí quando eu voltei, eu consegui enviar vários amigos pra fora pra dar aula lá no meu local, no meu lugar, ou outras pessoas me chamavam, pô, sabe, conhece alguém e tal, então, tipo assim, consegui. O meu Você professor... conseguiu ajudar como você foi ajudado. Sim, no e começo. o bacana é que o meu massa, professor, mano. ele foi assim, o cara que, além de ter me ensinado praticamente tudo, né, do que eu sei, porque eu, pelo menos assim, abriu a minha mente pra luta, ele abriu uma porta, né, única pra mim, e depois eu consegui retribuir, porque ele voltou pro Brasil, né, a academia que ele tava fechou, ele voltou pro Brasil, e o pessoal tava me chamando pra voltar pra Malásia. Aí eu falei, eu já tava casado, já tava aqui em Palma, já não tava com tanto interesse, assim, na verdade minha esposa que não queria ir, eu queria, ela não queria, eu falei, melhor não ir não, senão se eu for sozinho dá ruim. É pior. Aí é muito longe, né? Não é um troço assim, vou e volto. Então, aí decidi não ir e mandei ele pra ir. Então ele tá lá até hoje. Que massa. Entendeu? que Então eu massa. abri uma porta pra ele, entendeu? Pô. Foi legal demais. Ele foi pra China primeiro. Ele primeiro foi pra China, foi pra Malásia através de mim. Aí ele tava, nessa época, ele tava ganhando acho que uns 6 mil reais aí livre, fora não pagava nada. Aí rolou uma proposta para ele ganhar quase 9 na China. Ele foi pra Malásia. Aí rolou uma proposta para ele ganhar na China uns 9 mil livre. Mas assim, esses 9 mil, Pô, mas- pra gente que tá aqui, beleza, mas pra quem tá lá, isso é o suficiente pra viver bem? Mas ele não Cara, gasta com ele não nada. gastava com nada. Ele, tipo, não paga casa, só paga a Isso já alimentação livre. dele. Ele entendeu? falou 3 vezes, Não, mano. mas eu falo assim, Não. ei, ele falou livre. Você tá ele onde? falando, mas Você tá paga em que lugar? alimentação. Você tá em que Não, lugar? paga a alimentação. Eu falo isso porque É porque, tipo, pra gente aqui, 9 pau é igual o cara lá da Argentina. Pô, eu ganho 9 mil pesos máximo, mas você tá no Brasil, isso não é nada. sim. Entendeu? Mas assim, também tem a questão, da onde você veio. Entendeu? Às vezes, quando você tem uma estrutura ali familiar, aí, às vezes 5 mil pra você não é nada, mas pra alguém que veio do nada, sem Não, ter... mas eu falo isso, tipo assim, pra ele se Ele tá falando manter só, lá. eu tô zoando ele tá falando Eu tô só no falando da quesito parte de da alimentação, diferença de custo de vida, Ah, entendeu? É só a diferença Tipo, ganha questão 9 de mil câmbio. hoje, Não. mas quanto que é Esse lá? valor Sim. lá, colocar que seja 2 Não, mil. lá- 2 mil ien. Aham, vou não, colocar. mas a comida era barata, assim, comparado... Vive bem Vive, lá. vive. É Dava porque ele, pra juntar ele, bastante. ele falou que um Mac lá custa 5 reais. Era baratinho o McDonald's lá, E baratinho. o Ien era quanto? Era, Na verdade, qual que era a moeda lá, né? na verdade, quando eu fui pra Hong Kong, a moeda é Hong Kong dólar, que chama. Hong Kong dólar, tipo, o dólar de Hong Kong, entendeu? Não tem como não ir, né, mano? Então, vocês estão ouvindo? E na Malásia chama de ring. Ring. E na China eu não fui, quem foi meu professor, então eu não sei como é que ele recebia lá China é o não. Ian, né? É o Ian. Sei lá. Aí- E tá, mas e o valor disso? No câmbio dólar real? Dessas moedas pro real? Então, eu tô falando já o valor que ele tava ganhando em reais, né? Aham. Então ele ganhava tipo 9 mil reais, Mas entendeu? seria quanto na moeda, na lá. currency deles lá? Não sei, tem que calcular. Não, Entendi. porque a gente focava, a gente sempre conversa em dólar. Quando vai Então, conversar isso sempre em seria dólar. o que em dólar?
É, Eu não divide por lembro. cinco. Não, mas na época o dólar era 2 e pouco, era 3, entendeu? Na Vai época era, fácil. Essa aí foi... Paguei. né? Essa foi foda. Não, mas na época Vai embora. o dólar tava mais barato, não é igual hoje, entendeu? 2010, o dólar, 11, era o dólar, 1,60, o dólar 12 e pouco. era, tem uma época que o dólar igualou Em um 80, real, em pô. 90. Teve uma época, Chegou, bateu em 60 em 2010. foi. Foi Mas a na época que a gente tava, Estados Unidos. na época que a gente tava viajando, tava já 2,20, 2,50, tava nessa margem, né? Aí o fato é que, uma história engraçada também. Aí como o professor tava na China, e lá onde ele tava, as pessoas não falavam inglês também, então era ruim pra ele dar aula, porque eles falavam mais chinês. Tipo assim, tem alguns locais da China que a pessoa não fala inglês. E tem locais que eles falam. E já me falaram que a galera lá é bem orgulhosa, no tipo assim, não, você tá na China, você vai falar chinês e É pronto. igual o francês. Francês também é meio francês assim. tem muito disso também. Aí, ó, que história legal é essa. Aí quando ele tava lá na China, Qual que é a língua que fala na China? Mandarim. mandarim. Ah, tá. Entendi. Aí, Inclusive, falando em mandarim, esse cara aí não fala mandarim, ele não? fala 4 idiomas. Mandarim é um deles? Fala Eu tô atrás mandarim de um professor de mandarim. Ele fala. Inglês, Beleza. mandarim, fala outra Eu tô atrás de um professor de mandarim. Então aproveita que ele tá aí. Olha. E Mas ele veio passar uma temporada boa? vai ficar até o início de outubro, ele vai embora. Então vai ficar mais... Não, dá pra... Não, vamos bater um papo com esse cara. Vamos bater um papo com ele aqui. Ô, vamos trazer ele português pra... dele, zero. Zero, mas... Zero. Mas dá pra arrumar um intérprete pra ele. Não, pra pô, o Lucas é bom, pô. então vai dar bom, então. O Lucas fala bem. Aí, ó, escuta, vamos focar. O Lucas é fluente, pô. Foca nessa história, essa história Que que é? é interessante. Foca, a Não, história eu tô que tá tentando falando. entender o que a guria ali tá falando. A entrevista em inglês. Desculpa. Fala. Quando o meu professor estava lá na China, de fato, ele mandou uma mensagem para mim e falou, cara, tá acontecendo alguma coisa aqui que eu não tô entendendo o que é, não tô conseguindo entender, mas é uma coisa muito séria. Os alunos estão faltando, não estão vindo mais do nada. Covid. E era o Covid. E tipo assim, eu fui de um dia pro outro, eu fui no mercado. Tipo assim, você não vai no mercado todo dia, né? Você faz a compra ali, depois vai na outra semana e tal. Quando eu fui no mercado, um dia tinha tudo. Quando eu voltei no mercado, não tinha nada na prateleira, nada. E as filas da farmácia quilométrica. Tipo, muito estranho. Ele falando pra ti isso. Só que não era Covid, ninguém sabia que era Covid ainda. Sabe? Tipo, era uma coisa que tava acontecendo. Então, tipo assim, o Covid, de fato, era do lado da cidade dele. Do lado mesmo. Quando fosse assim, Palmas Onde e Paraíso. surgiu, tô Palmas ligado. e Paraíso, entendeu? Tô ligado. Do lado. Então ele começou a falar isso, ele começou a me falar isso em setembro. Antes de chegar aqui, que chegou aqui em março, lembra que chegou aqui em março? Foi março, final de março? fevereiro. Não, teve janeiro, o carnaval. Não, teve que o carnaval. Janeiro saiu o Não, decreto saiu pra sim, não eu tô ter falando. carnaval, pra não ter nada. Não, E o BO estourou em março. Mas teve o estourou carnaval, em teve março, o daí, carnaval. que daí veio Teve o o carnaval, lockdown. mas Veio teve o o Eu carnaval sei em porque março. eu cheguei da Venezuela, na semana seguinte foi lockdown. Pois é. Mas o Bolsonaro mandou não ter carnaval. Eu sei, mas Mas pô, teve é. carnaval, não teve? Teve. Pois é, Pô, Pois é, o pessoal não ia perder esse dinheiro, né? Então, aí ele me falava, ó, cara, junta dinheiro, porque eu nunca vi isso, tipo, isso que tá acontecendo, junta dinheiro, estoca comida, porque se isso tiver uma repercussão mundial, você não vai ser pego de surpresa. Aí, não, tá bom, beleza. Fiquei só ligado, mas assim, nunca imaginei. A gente nunca imaginou que ia vir nessa... Aí foi passando, ele só ia me falando, ele falou, cara, eu não saio mais pra rua, tô trancado dentro de casa, não vou pra lugar nenhum mais. Tipo, ele ficou de fato trancado e, tipo... eu até admiro muito ele, porque um cara que, tipo, ele morou dentro sozinho, sem ver ninguém, durante mais de um ano. Caraca. Porque Lá lá... essa brincadeira foi um... Mas se ele tá falando que Do lado, que né? dá seda, imagina como é que foi? E tipo, a gente ainda levou o Covid aqui nas costas lá. Eles foram rigorosíssimos, porque aconteceu muitas coisas lá por debaixo do pano que o governo escondeu, entendeu? Eles demoraram a soltar o que estava acontecendo de fato, entendeu? Entendi. Aí, quando chegou aqui, quando decretou aqui o lockdown mesmo, aí eu já falei tinha com minha pegado esposa. 3 vezes, né? Não, aí eu falei com minha esposa, falei, vamos no mercado agora estocar comida, porque sério, eu sei né? como é que o perrengue ele tá passando lá. Aí então nós fomos pra casa, estocamos ali, mas não adiantou muita coisa não, né? Porque prolongou por muito tempo, né? Mas assim, foi sinistro, né? Tá doido. Foi sinistro. E esse meu professor tá pra vir pra cá. Acho que setembro pra outubro ele chega aqui também. Aqui. Ele tá na Malásia agora. Aqui, TO? Aham. Aqui? Porque a gente é tipo irmão, né? Pô, não, E tem que colocar esse cara pra sentar. Ele não tem, tipo assim, ele tem uma história... Esse é o Brutão. Esse é o Brutão. É.
Pô, mano, bota ele, vai atrás, bota aí. Pô, mano, você procurou 10 minutos mano, no aeroporto, ficou bravo, foi embora. Você não pode brincar com ele, não, que ele apela, ele vai ter que na... Tô brincando, mas assim... É desse que eu gosto. Não, mano, não tem pra correr aqui não falar até papagaio fala, quero ver na hora, né? Eu só tem que correr mais rápido que ele, é só deitar e rolando, que aí ele se vira. Mano, tá ligado que eu vou estar sentado ali, tirando, amarrando o cadastro do tênis, eu tranquilo. Eu sei que eu corro mais que você. Mas sabe que a parte boa? O Craziel tem a perna curta. Fala aí, fala. Craziel, eu vou colocar o microfone pra ti, mano. Eu tô quietinho aqui, mano. Eu vou colocar um microfone. Vamos pôr um microfone pra Não, deixa ele sem microfone. Mas que massa, cara. Vamos trazer ele aqui, pô. Bater um papo com ele. Não, eu vou te assar, brincar com ele sim. Não, tô brincando. Falar assim que ele é na perna da gente boa. Ele só ele era brutão, mas ele perdeu muita coisa com isso, assim. E ele foi vendo, né, que é porque a vida pra ele foi muito dura. Então ele era meio duro porque ele achava que tinha que ser na dificuldade mesmo, as coisas, né? E hoje em dia ele tem a mente mais aberta, então ele é mais de boa, fala assim brincando. Mas senão não é atrás dele, ajudar ele a falar pra ele vir pra cá, né? Claro. Tipo, se um cara fosse doidão, mas ele é gente boa demais, entendeu? Que massa. Mas, mano, deixa eu te perguntar. Pode ser abrir a boca e falar alguma coisa? Que eu ia falar, né? Que, não. Que no jiu-jitsu... Não tá abrindo ali pra respirar mais. Que no jiu-jitsu foi um lance interessante. O jiu-jitsu ele já tava em crescimento, né? E ele cresceu mais ainda após o Covid. Porque... Quando que foi esse boom do jiu-jitsu? Porque assim, quando eu era guri... Na época o judô tava em alta. Sim. Então... o judô sempre teve em alta. O problema do judô foi quando ele... E a gente procurava pra treinar judô, ou pra treinar jiu-jitsu. Quando eu era gurizinho, antes de eu treinar judô, eu fui procurar jiu-jitsu. Só tinha no primeiro batalhão. Era o único lugar que tinha. Aí depois, na época que a gente foi rodar, que eu treinava, o Pina me levava pra treinar com ele de vez em quando. Uhum. Era lá na Vila União, na casa do cara, era a garagem dele, o negócio... Mano, era o jiu-jitsu, tipo assim, ele teve muita dificuldade pra ele crescer de fato, porque... Foi junto com a MMA, não foi? Foi por conta da MMA que o jiu-jitsu começou a crescer, mas ele teve dificuldade porque pra ele se tornar famoso, ele teve que antes se tornar... Conhecido. Agressivo. Tipo assim... A família que criou o jiu-jitsu, difundiu o jiu-jitsu no Brasil, foi a família Gracie. Eles brigavam na praia, às vezes por nada. Eles invadiam a academia de outras modalidades para mostrar que eles eram melhor. Então eles faziam uma coisa oposta do que a gente prega hoje. E com isso ele foi crescendo de uma forma marginalizada. Então precisou ter um... Quando o jiu-jitsu, eles tiveram uma sacada muito boa, a família Gracie. Eles foram para os Estados Unidos para tentar fazer o jiu-jitsu crescer lá e também ganhar mais grana. Então eles chegavam nas academias lá, tem vídeo, tem várias conversas, né, sobre isso, que eles desafiavam os caras do karatê, de todas as artes marciais. A minha é melhor do que a sua, não sei o que, então vamos testar bem aqui. Aí saía na mão lá e sempre ganhava, porque o jiu-jitsu de fato, quando você não entende o que é o jiu-jitsu, você cai nas armadilhas igual uma criança, entendeu? Agora, quando você já sabe ali, você fica mais ou menos ligado ali, você evita. Então, ele meio que cresceu mal falado. Então, quem fazia jiu-jitsu antes era meio que marginal. Tinha fama de marginal, na verdade, não é que ele era, tinha fama. As atitudes de algumas pessoas no começo lá que marginalizaram... Os pitbulls, eu já ouvi falar de muita treta de academia, assim. Hoje em dia parece que você espirra até a galera que fazia jiu-jitsu, por já ter essa fama, eles já se achavam os pitboys. Aí a molecada que tinha cabeça fraca já ia querer pra balada, já ia pra balada pra brigar, pra não sei o quê, porque tinha essa fama já. Entendi. Aí quando o MMA cresceu, começou a despertar, o jiu-jitsu começou a chamar a atenção devido à sua qualidade técnica de dominar o oponente, porque nenhuma arte marcial tem tanto domínio no solo quanto o jiu-jitsu. O judô tem um pouquinho? Tem, mas não compara ao jiu-jitsu. O wrestling tem, que é a luta grego-romana? Tem, mas não compara ao jiu-jitsu. Então, agora, tipo, você pode comparar o Muay Thai com kickbox, o boxe com Muay Thai, com karatê, tudo soco e chute, não compara com nada. Aí no MMA... Todos os brasileiros tinham sucesso na época. Foram pro Japão, destruía. Foi o UFC, que é o maior evento, né? Ele foi criado por um Gracie. E esse Gracie que a família, né, que criou, eles botaram um filho como representante. E não era o melhor. Era um que estava lá no momento e botou para lutar. Então ele foi campeão do MMA, dos eventos que teve de MMA, 3 eventos seguidos.
sem perder nenhuma luta. E não era igual é hoje, uma luta só, era um campeonato de 8 em cada lado e mata-mata. Aí de 8 ficava 4, ficava 2, ficava 1. Tá entendendo? Então, se você fazia várias lutas no dia... Mesmo assim, o cara... E o cara, ele geralmente era um dos mais magros, ele entrava de kimono, ele lutava de kimono pra representar a arte dele. Quem era do boxe entrava com roupinha do boxe, assim, entendeu? Do Kung Fu e tal, e ele ganhou de todo mundo. Aí na 4ª edição, ele chegou na final, mas muito machucado. Aí o médico não deixou ele lutar. Então ele ganhou 3 edições e aí na 4ª ele não perdeu, não deixaram ele lutar. Então, assim, isso foi pro mundo. Aí o pessoal, caraca, essa arte marcial é diferente. Aí foi aonde começaram a querer E ele os ia brasileiros. lutar ainda a 4ª edição. Ele lutou, aí foi para, não pôde pra lutar a final, entendeu? No dia, mesmo dia, né? Que era tudo no mesmo dia. Então o jiu-jitsu apareceu pro mundo e as pessoas começaram a ter interesse em chamar alguém para ensinar. E tinha que ser quem? Os brasileiros. Então por isso que o meu professor foi, eu acabei indo, porque tinha esse interesse na época. Tá, e a história do jiu-jitsu toda, assim, do zero, você conhece? Então, tem várias versões, né? Que o jiu-jitsu, tipo assim, a versão que eu mais acredito, né? Que foi a que eu aprendi, a galera que me ensinou mais pregava. O jiu-jitsu, ele começou na Índia, né? Porque na época que tinha conflitos entre os povos, os indianos eram budistas e tal, e eles não matavam o outro. Então, eles queriam fazer de alguma forma que se defendesse sem precisar matar. Aí eles pensaram, pô, se eu quebrar o braço ou a perna de um, eu não vou matar ele, mas ele também não consegue me atacar. E às vezes o cara que vai querer me matar vai ter que socorrer o amigo. Então eles começaram a pegar alguns movimentos ali agressivos, nada muito técnico, mas de fazer com que quebrasse braço, perna, às vezes coluna, enfim, quebrava alguma coisa da pessoa, entendeu? Aí foi crescendo essa ideologia e chegou até a China. E chinês, sabe como é que é, né? Vê um negócio assim que é interessante, faz um negócio espalhar rápido. E ele cresceu muito lá na China. Só que cresceu de uma forma desordenada, meio que bagunçada, assim, sem muito técnica também, porque já não tinha muita informação, mas meio que bagunçado. Aí quando foi pro Japão, aí sim eles começaram a falar, cara, vamos fazer disso aqui uma coisa poderosa. E nessa época que foi pro Japão, acho que somente os militares que tomavam conta dos reis da época lá que podiam praticar o jiu-jitsu, entendeu? Caraca, e nisso, um diplomata lá do Japão veio pro Brasil. Aí tinha meio que um acordo, um combinado, assim, que se você ficasse, se esse diplomata ficasse na casa, hospedado na sua casa, ele te daria alguma coisa de recompensa, né? Ou dinheiro, ou algum bem e tal. Aí esse diplomata ofereceu ensinar o jiu-jitsu para a família, e era a família Gracie. Caraca! Então, ele ensinou para a família Gracie. Aí, o cara que, de fato, ali, né, abriu a mente para o jiu-jitsu foi o Hélio Gracie. Ele era dessa família, porém ele era o filho mais novo. E ele era o mais magro e ele tinha problemas de saúde. Então, ele nem praticava, ele só observava. Então, os irmãos treinavam, ele observava. Os irmãos treinavam, ele observava. Aí foram fazendo os treinos juntos, tal. Eles começaram a dar aulas para os amigos próximos, né? Aulas particulares para fazer dinheiro, porque de fato era uma arte marcial bacana, interessante. E o Hélio observando, certa vez um rapaz foi fazer uma aula particular e o irmão não pôde dar aula particular. E o Hélio que deu essa aula. Aí o cara falou, cara, você ensina muito melhor do que seu irmão. Pô, vamos fazer aula eu e você. Aí começou a fazer com o Hélio. O Hélio meio que começou a criar a forma dele, porque ele era o mais magro, o mais leve, então tinha mais dificuldade de vários pontos. Então ele começou a fazer o jiu-jitsu do jeito dele. Otimizando o negócio. Do jeito dele. Então ele que criou a base das alavancas, né, de movimentação corporal, de consciência corporal. Ele deu uma aprimorada. Que massa, hein, mano? Ele teve 7 filhos, se eu não me engano. Então, assim, viraram todos guerreiros, gladiadores, fundadores que difundiram o jiu-jitsu, entendeu? Cara, então, eles que eram os brigadores, eles que foram para fora do país para fazer crescer. Que massa, entendeu? Cara. Então, assim, inicialmente foi feio a imagem, mas hoje eles fazem muito pelo esporte, hoje eles são exemplos. Então, teoricamente, né? Nasceu, assim... Do jeito que a gente conhece foi aqui no Brasil. Por isso que se chama Brazilian Jiu-Jitsu. Aqui a gente fala jiu-jitsu, mas ninguém fora do Brasil fala jiu-jitsu, fala Brazilian Jiu-Jitsu. Que massa, cara. Entendeu? É tipo a montanha russa lá na Rússia. É só montanha. Acho que foi boa essa daí. Tipo isso aí mesmo, ó. Tipo isso aí mesmo. Vamos considerar. Cara, que massa. Entendeu? Então é interessante. É uma arte marcial, cara, que a gente, de fato, tem várias lições. Tipo assim, eu sou o professor. Mas quem sou eu na fila do pão? Eu não sou ninguém, eu só sou um professor. E às vezes chega um médico lá, conceituadíssimo, querendo fazer jiu-jitsu.
E ele vê que naquela área de jiu-jitsu ele não sabe nada. E ele passa a me chamar de mestre. Tipo assim, caramba. Massa, né? O cara é médico, o cara é doutor, advogado, às vezes, né, tem um cargo na sociedade alto e ele reconhece, tem a humildade de aprender uma coisa nova, né, com alguém que às vezes até mesmo intelectualmente falando ali, ele é anos-luz mais avançado, mas ele precisa dessa humildade para aprender. Então tem vários pontos. Ao mesmo tempo que vai um médico para aprender, vai alguém importante, vai alguém que tem um cargo na sociedade mais inferior, às vezes um servente, às vezes um gari, e a mesma forma ali dentro que ele vai, que um chega até mim, o B também chega. E lá na hora dos treinos não tem essa de quem é mais rico, quem sabe mais, quem não sabe, quem é mais bonito, quem é mais forte. Não tem essa. Lá é todo mundo igual e muitas das vezes a galera mais quebrada, com mais dificuldade, ensina essa outra galera. Então ali no tatame não tem essa diferença, esse preconceito. Entendeu? Lá a gente é todo mundo querendo aprender uns com os outros. E a gente precisa do parceiro para treinar. Então assim, a gente vive aprendendo. O jiu-jitsu, cara, não só o jiu-jitsu, as outras modalidades também. Mas é um esporte que você não pode ter ego. Se você chega no tatame achando que você é alguma coisa, achando que você é melhor do que alguém, você vai quebrar a cara. Pão. Entendeu? Pão. Vira massa de pão. Exatamente. Então, assim, você tem que, de fato, baixar a sua bola. Ou você vai baixar ela por bem, ou você vai baixar por mal. Mas não por mal da maldade. Mas abaixa. Vai abaixar. Massa, entendeu? Então, assim, tem muitas lições. E tem uma lição também interessante, que as pessoas falam, o esporte muda a vida, o esporte, de fato, o esporte, ele muda a vida das pessoas, traz mais qualidade, mas, na maioria das vezes, o esporte, ele é revelador. Ele mostra quem você é de verdade. Porque imagina assim, eu já tive esses exemplos lá na academia, tive vários outros, mas imagina assim, uma criança que sofreu bullying a vida toda no colégio. Às vezes ele queria mostrar uma brincadeira, queria aparecer para alguém, mas tudo que ele faz, as pessoas zoavam ele, faziam bullying dele. Então ele cresce uma criança traumatizada. E às vezes ele tem aquela necessidade de mostrar que ele é alguma coisa. Ele tem essa necessidade, às vezes ele tem essa necessidade, como às vezes não tem. E a partir do momento que ele entra no jiu-jitsu, ele entra baixinho, humilde, porque ele sempre esteve embaixo, mas ele queria ter uma oportunidade de amassar, de zoar, de bater em alguém. Aí, na hora que ele vai ficando poderoso, de acordo com o conhecimento técnico, ele começa a mostrar quem ele era de verdade. Se ele se torna uma pessoa agressiva, maldosa, ele era aquilo lá no passado, mas ele não conseguia mostrar. Então, a gente, às vezes, não, esse cara sempre foi de boa, nunca brigou. Mas por que nunca brigou? Porque ele nunca teve... Não, é porque ele nunca teve uma oportunidade de humilhar alguém de fato. E o jiu-jitsu deu um poder para ele que ele se sente hoje na obrigação de mostrar alguma coisa que ele não mostrou no passado. Mas, em contrapartida, tem um lado ao contrário. Tipo, às vezes, você sofreu tudo isso e você hoje é um dos melhores na sua academia ou na sua cidade e não mudou o seu caráter. Você continua sendo de boa. Mas só que você é o que você é. E naquele outro caso, você não está sendo o que você queria ser de fato. Então, o jiu-jitsu, ele muda, sim, mas ele mostra quem você é de verdade. E a gente vê dentro do tatame. Às vezes você vê um cara fazendo uma maldade com o outro. Quem está vendo isso aí? Aí a gente começa a analisar, vai vendo o perfil, aí ele faz a maldade com o outro, e com o outro, e com o outro. A gente já vê ali que ele é uma pessoa maldosa, uma pessoa covarde, é uma pessoa agressiva que bate até em mulher. A gente tem várias analogias ali de acordo com os treinos. Tá, mas deixa eu uma dúvida. Tem muita gente que tem preconceitos, muita gente que tem, tipo assim... A grande maioria das pessoas que tem preconceito sobre algumas coisas é porque não tem total informação. Uhum. Agora, uma coisa que eu respeito demais em todas as artes marciais é que todos os professores, na grande maioria dos que eu assisti, né? Eu posso falar de 100% de todos os professores que eu conheci, são calmos, são tranquilos e pregam isso e transmitem isso para os alunos. De uma forma muito emblemática, como... Teoricamente, os filmes também falam, né? Tipo assim, você não aceita um cara agressivo dentro da tua academia e que vai falar do nome da tua academia. Então, de onde que vem isso? Então, isso aí é uma coisa um pouco polêmica, né? Ou não tem isso? Não, tem. De fato, tipo assim, quando você faz uma arte marcial, você se propõe a aprender, a querer de fato ali ser alguém relevante no cenário, na sua região, você tem que ser um exemplo. Então, você tem que
parar com certos costumes do passado, entender que dentro da arte marcial você precisa ser uma nova pessoa, até mesmo para você ter uma facilidade de ter acesso a chegar em outra pessoa. Exemplo, você é agressivo, aí você começa a fazer jiu-jitsu. Pô, quem vai querer treinar contigo? Quem vai querer se envolver com você? Quem vai querer ser seu aluno se você machuca todo mundo? Então, meio que você tem que quebrar algumas coisas, caso você tenha. Você tem que aprender. Exatamente, você tem que aprender, se reinventar, digamos assim, né? Porque a gente é cheio de defeito. O ser humano é cheio de defeito. E a gente tem que falar. Dá pra ver. Né? Então, a gente tem que ir com o tempo, com as nossas experiências, e ir moldando, né? A gente tem que ir moldando para que a gente consiga, né, alcançar a questão de abrir a mente. Tô ligado. Então, a arte marcial, ela te dá muita autoridade. E essa autoridade, você tem que usar ela pro certo. Então, não é porque eu posso bater em alguém que eu vou bater em alguém. Então, eu, como professor, tenho a obrigação de apaziguar as situações. Eu tenho que ensinar isso para os meus alunos. Não é porque chegou um cara de outra academia para visitar que você tem que bater no cara porque é de outra academia. Você tem que ser amigo do cara. Então, vocês vão trocar informações, vão lutar um com os outros, mas com respeito, honestidade. Não virar um e não mostrar, e não querer mostrar para A ou B que é melhor. Porque, na final das contas, o que você vai ganhar mostrando alguma coisa aqui? O que você vai perder? Nada. Então, é muito melhor a gente ter um bom relacionamento com esse cara que está visitando para que a gente se torne até amigo. Do que você fazer um inimigo. Exatamente. Então, essa questão da gente ser um exemplo, de mostrar, é importante. Mas, em contrapartida, já um assunto polêmico, é que os professores, eles falam para as pessoas, né, que o jiu-jitsu é bom, que não sei o que lá. De fato, é perfeito o jiu-jitsu. Só que, em contrapartida, o professor, ele cria certas birras de outros professores sem ter motivos. Entendeu? Então, pô, você é meu concorrente, então você é meu rival. Você é meu inimigo. Nossa. Você é meu inimigo, na verdade, não é nem meu rival. Porque concorrência é rivalidade. Você é meu inimigo. Então, por exemplo, na época que eu treinava judô, os senseis são tudo amigos. Então, eu não posso te falar de todas as artes marciais. Eu falo assim, que é estranho ouvir isso, porque na época era todo mundo, ajudava todo mundo. Tipo assim, e na hora de hoje, ir pra competição, tava cada um na sua. Hoje eu sou uma figura conhecida no nosso estado, então assim, eu posso falar o que eu quiser, que os meus alunos me conhecem bem e vão falar se eu tô mentindo ou não. Então não tem que me esconder de ninguém, mas tipo, já rolou boatos que eu vim pro Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro para Tocantins, e eu era faccionado e vim para cá para fugir, que eu era usuário e vendedor, eu era traficante. Cara, eu nunca botei um cigarro normal na boca. Entendeu? Que dirá um cigarro de maconha e vende. De onde tiraram essa história? Por que criaram essa história? Já sentaram comigo para conversar? Tá entendendo? Então tiram conclusões de onde não existe. E o pior é que não falam, essas pessoas que criam isso, não chega para mim e me fala para os alunos dele. Que lá na frente vai topar com os meus alunos e vai falar, não, mas esse cara não é tão bom assim quanto você acha, não. Ele faz isso. Aí eu, o quê? O Lelinho faz isso? Tá maluco? Você não conhece o Lelinho, não, cara? Aí o cara, não, porque fulano falou, meu professor falou, que não sei o quê. Tá entendendo? Entendi. Um cara que nunca trocou uma ideia com você, nunca quis se aproximar ou falar com você, mas fala mal de você. Cria uma rivalidade sem nem ter necessidade ou sem nem existir a rivalidade. Necessidade nenhuma. Então, tipo assim, uma imagem que você criou positivo a seu respeito a vida toda, tem outro por trás ali querendo pisar porque você cresceu um pouco mais no cenário, porque você tem uns alunos que talvez ganhou do aluno deles. Então, tipo, e aquele início de paz, de amizade, de bondade que a arte marcial ensina? Cadê? Então, assim, é delicado, é uma situação complicada, entendeu? E, tipo, a gente vê muito em campeonato esses sentimentos aparecerem. As crianças, ainda mais com crianças lutando, e o professor falando, vai, quebra o braço dele, vai, macho. Tipo assim, não é assim. Sério, mano? Não é assim. A gente sabe que o jiu-jitsu ele tem o poder de quebrar, mas você não tem que incentivar ou falar desse tom agressivo, quebra o braço dele. Você pode falar, aperta. Ele vai bater, continua. Tá entendendo? Mas não quebrar, né? E por mais que quebre... Por favor.
Eu me compadeço, né? eu entendo. Isso é comum acontecer nos campeonatos de jiu-jitsu aqui no Tocantins, os professores falarem isso. Aí quem é de fora, que não entende o que está acontecendo ali, vai pensar, caramba, tá mandando quebrar o braço de um menino de 6 anos, de 8 anos. Muitas vezes quem tá ali dentro tá até entendendo que não é... O menino que tá lá lutando, ele sabe que às vezes não é pra quebrar. Mas, se o menino tiver uma dificuldade de interpretação, que criança meio que ali... No gás ali. E criança... Exatamente, tá no gás na adrenalina. Por exemplo, eu sou um cara muito morde o beiço ali, ó. Se eu falar quebra o braço, eu vou entender que é. Exatamente. Então, assim, um pouco... Inclusive... um pouco de ignorância. Às vezes não é nem maldade do professor também, mas é ignorância. Sim. Então a gente vive numa época que a gente tem formação, a gente tem cursos onde a gente deve aprender a falar, a conversar, a instruir, porque senão você volta a queimar um esporte que já foi tão marginalizado por falta de uma instrução, das vezes de saber falar. E deixa eu te perguntar, tu falou uma coisa interessante, né? Tu falou, não, colocar pra rodar com os adolescentes, com as gurias, colocar pra... Cara, tem muito preconceito ainda da questão de guria treinando isso? Tem, tipo assim... Eu vou aproveitar até mandar um salve pra minha irmã que tá assistindo aí. Esse lance, cara, é difícil, é até difícil de falar sobre mulher em arte marcial e tal. Eu sou um cara que eu apoio demais as mulheres, né? Eu compro mesmo a briga delas em vários pontos. Hoje em dia eu apoio mesmo. Eu tenho alunos na academia, mas em aulas de jiu-jitsu é 90%, 95% homem. Entendo, até porque é muito agarramento, suor, cabelo voando pra lá, pra baixo, unha não pode estar grande, porque se a unha da mulher estiver grande. Então são vários pontos. Só que o jiu-jitsu, cara, é uma arte marcial que toda mulher tinha que ser obrigada a fazer. Porque é a única arte marcial onde uma pessoa fraca consegue levar vantagem de uma pessoa mais forte. Então, poxa, no Tocantins mesmo, poxa, tem um índice de estupro, né, de agressão à mulher altíssimo. Querendo ou não, se a pessoa está numa posição de vulnerabilidade... soubesse um pouco de defesa pessoal e tudo mais, não é que assim, é só fazer isso lá na hora e escapar. Não é. Mas se você soubesse um pouco de como se comportar, às vezes poderia ter salvado muitas pessoas de certos traumas. E é complicado esse lance de mulher treinando porque elas não querem treinar. Não querem. Eu abri uma promoção na minha academia no mês de agosto, mulher não paga. E não teve? Pouquíssimas. Caraca. Mulher não paga. Tipo assim, minha irmã viciou. O problema é dinheiro. Tá lá de graça. Jiu-jitsu, judô e muay thai. Tá entendendo? Caramba. Então, será que ela quer treinar? Deixa eu fazer uma pergunta assim. Mês de agosto? Agora, mês de agosto. Então, aproveitando assim, se nós nos identificamos como todas, a gente também não paga? Vocês pagam. Vai lá. Pagam. Vai lá. Mano, eu vou achar massa demais. Vai lá. Vamos pegar, vamos pôr você no bolso. Então, assim, é uma questão de interesse, esse negócio de nós, não me mete nesse rolo não, maluco. É uma questão de interesse das mulheres, de querer mesmo tá no meio, entendeu? Aí uma coisa também interessante, agora está acontecendo a Copa do Mundo feminino. E, tipo, as mulheres brigam, né, por salários iguais, direitos iguais ali, patrocínios e tudo mais, né? Só que quantas mulheres estão assistindo a Copa do Mundo agora? Eu nem sabia que tava tendo. Não, você não tem que saber se é homem, mas é mulher, porque briga pelo direito. Tem que estar assistindo, tem que dar audiência. Tem alguém aí que tá na live aí que tá assistindo esse negócio? Então, eu não tô falando... Eu não tô falando... Já perdeu, foi eliminado no terceiro jogo. Marrocos, né? Perdeu Jamaica. É porque a Elisa não tava lutando. Então, se tivesse a Elisa, não tinha esses negócios. Marrocos foi o Brasil. Masculino, perdeu pro Marrocos. A feminina empatou com a França, ganhou de uma lá e empatou com a Jamaica. Acho que foi Jamaica. Mas, enfim, independente. Tipo assim, poxa, as mulheres tinham que estar assistindo. Porque quanto mais mulher assiste futebol, mais audiência dá, as empresas femininas começam a patrocinar e rende dinheiro para jogadoras, que abre portas para não sei o quê, modelos e tal. E a mesma... Se não tem audiência, não faz... Só que a questão é mais ou menos isso aí que é interesse em esporte. Há quanto tempo que os homens estão no futebol, brigando. Há quanto tempo que a gente e outra vez, o homem para a vida, mente para a mulher, para ver um jogo de futebol do time dele. Errado, viu? Não é para fazer isso mais, não. Entendeu? Então, não assim, pode mentir. É uma questão de interesse. As mulheres têm que ter interesse em fazer esporte. Não jiu-jitsu, não futebol, qualquer um. Tem que ter interesse. E não só em fazer, em apoiar, em estar nos eventos.
em divulgar. Porque aí sim elas vão estar fazendo aquela modalidade crescer eu e acho tudo muito mais. massa. Deixa eu fazer uma pergunta. Minha mulher acabou de mandar aqui, ó. Ih, preciso fazer, então eu vou fazer. Isso aí. Minha esposa tem problema, por exemplo, na coluna. Entendeu? Tá repreendido em nome Problema de Jesus, não. tem, Teve um mau jeito na Sim. coluna que já tive que levar ela no braço pro hospital. Mas já recuperou, já tá andando. E não era esse tá? braço, não. Não era esse braço. Pior que Era era. de lá. E tá melhor, mas de vez em quando ainda sente um incômodo ou outro, uma questão de musculatura que está fraca. Aí ela fala, eu quero treinar. É veieira, moço. Então, A Tem questão da Isabela é alguma... veieira. Quais são assim, as contraindicações do jiu-jitsu? Por exemplo, eu virei pro médico, há 3 semanas atrás e falei, mestre, posso treinar? E treinar o quê? Jiu-jitsu? Ele, de jeito nenhum. Você vai levar pelo menos um ano aí o médico, ele tem pra você. ele Mas tem a no meu caso, eu obrigação. acabei de colocar Não, sim. 6 pinos no... O médico, ele tem a obrigação de ser cauteloso, né? Até porque ele que fez um procedimento. Então imagina ali que você desobedece às ordens dele e agrava a sua lesão, vou ter que fazer tudo de novo e não sei o que. E às vezes não é nenhuma lesão no braço, às vezes é no rosto, no nariz, que você fez uma cirurgia, você não obedece o médico, então sim, pode se tornar uma coisa pior. Então ele é cauteloso. Mas eu acho também que em contrapartida que também, assim, não precisa ficar todo aquele tempo. É uma coisa de você sentir. Mas fato é que se você tá desobedecendo o médico, você não pode querer chegar numa academia de luta, até mesmo no caso da sua esposa, querendo ser um Rambo. Tem que chegar lá e entender, professor, tô machucado aqui, tem problema aqui, não consigo fazer esse movimento, consigo treinar? A pessoa vai falar, olha, consegue, mas vamos fazer devagar, não vai ter combate, não precisa querer mostrar que você é melhor do que a outra pessoa, vai no seu time, cansou, descansa, bebe água, volta. Então, o professor também tem que ter esse feeling. Todo aluno que chega na minha academia, eu perguntei, tá treinando alguma coisa, alguma luta, algum esporte? Não, tô parado. Você tá parado há quanto tempo? Tá sedentário há quanto tempo? Há tanto tempo. Não, beleza. Aí começa a conversar, tem que fazer devagar. Agora, não, tô treinando, já treino em outra academia já, tal, não sei o que. Tá competindo? Tô. Não, beleza, galera, o cara compete, vamos fazer um treino bacana aí, cuidado pra não machucar e tal, e tal, e tal. Bora lá. Então, assim, o professor tem que ter o feeling de perguntar, porque às vezes a pessoa só quer ir e esquece até que teve uma lesão no joelho ou na coluna, porque já tem muito tempo, e não fala. E a pessoa também tem que ter esse cuidado, né? Tem que... Não é chegar lá e querer bater em todo mundo achando que você vai bater, até porque você não vai bater em ninguém, você está começando agora, então ela pode treinar qualquer modalidade que ela quiser, mas sente. Se ela vê que o jiu-jitsu incomoda um pouco as costas dela e tudo mais, faz um Muay Thai, faz um experimento no Muay Thai e vê como é que vai ser. Massa. Entendeu? Então, Eu falei, ué, como é que eu mandei mensagem ali? um problema, assim, uma deficiência não é um ponto para você não fazer um esporte. Entendeu? Não é um ponto, não vou fazer porque eu já me acidentei, já quebrei. Não, mas tenta fazer de uma forma mais cautelosa. Não precisa ser um competidor, um atleta. E é interessante ouvir o professor falar isso, porque Que professor? o mestre, o sensei, não sei como é que fala no jiu-jitsu, o coleguinha falar isso. Pode falar até o Lelinho, tá bom. Até o Lelinho. Chamando tá valendo. Não, fala assim, é interessante ele falar isso de forma que, tipo, cara, tem essa noção, porque tem muito professor, pelo menos, eu não sei se também foi da veia que eu vim, que o cara não tinha essa prega na língua, vamos falar assim, de falar, não, cara, tu consegue até aqui? Calma. É porque também foi aquele negócio, né? Eu fui nos dois extremos, né? Eu sei que é ter um professor bruto, né? Eu então, lembro assim... tinha um professor nosso, dava treino de basquete, e aí... Você falou da veia que você veio, depois eu vou te falar um negócio sobre isso. Veia? É. Tá. Medo. Tinha que dar a volta e dar o tiro. Dar a volta, dar o... Mano, eu lembro de vezes de puxão de dar cãibra na coxa, no meio do tiro e ia de boca pro chão. E o professor já tava enchendo o saco, bora, larga de ser frouxo, tem que correr. Então, tipo assim... Mas daí é mole igual... Eu falo assim, também, tinha né? vez que você parar e falar assim, mano, Você não vai dar mais não. Dois ombros deslocados. Eu sei que tem coisa que não dá pra fazer. Tem duas questões. Tipo assim, eu entendo... O seu professor, ele, de fato, ele tem uma experiência boa para estar dando aula. Porque, exemplo, qualquer um pode ser um faixa preta de jiu-jitsu hoje em dia. Tem gente que é faixa preta, digamos assim, sem merecer. O cara não pagou o preço, mas deram uma faixa para ele, por interesse financeiro ou alguma coisa. Eu ia até te perguntar isso. O pessoal fala que tem muita corrupção dentro do jiu-jitsu em relação à questão de faixa. Aqui no Tocantins, então, isso todo lugar tem. Ok, mas o problema é esse cara que não pagou o preço querer que você faça uma coisa que ele nunca fez.
Tá entendendo? Faz sentido. Não tô falando que o seu professor fez isso, mas muitas das vezes a pessoa não tem noção que aquilo ali dá cãibra mesmo, que aquilo ali dá uma fadiga muito grande, você quer que o cara faça um negócio que não tem como você fazer. Mano, o cara era mais gordo do que eu tô gordo hoje. Agora faz sentido. Então, entendeu? Então ele quer que você faça... Tá certo, às vezes esse método dele Ele pode... não queria que você chegasse onde ele chegou, mano. Né? Esse método dele, assim, Entendeu? pode ser... E ó, onde é que você tá? Não cheguei ainda não. Então, fez resultado. Esse método dele, às vezes, ele faz mais uns 20 quilos eu chego. ele faz um mal, mas não é com essa intenção de fazer o mal. É porque ele não passou noção, por aquilo, ele não sabe como é não que tem é. o conhecimento. Entendido. Então, por isso que é importante você procurar alguém que já chegou aonde você quer chegar, ou já chegou perto, sabe mais ou menos o caminho, tem uma experiência maior, porque às vezes a gente vai aleatório, isso aí marca na minha casa, tá bom. Aí, lá na frente você pode se arrepender, ou até se machucar, ou até parar de fazer, que é o pior, você se parar de fazer algo porque você foi traumatizado pelo professor, né? Tipo, ele foi tão agressivo ao ponto de você, cara, esse troço aí só tem doido, entendeu? Que aí ele frustra de fato. Então é relativo essas questões, né? E a gente vive num mundo da informação. Então, se você meio que pegou a sua faixa, o seu título de professor de uma forma errada, cara, corre atrás agora. Dá tempo, estuda. Dá tempo de ir. Entendeu? Mostra conhecimento, fala, cara, eu errei no meu passado, mas eu vou corrigir agora. Corrigir e buscar, Vou né? buscar e ele, de fato, Fazer pode valer se a pena. tornar um excelente professor. O problema é quando ele acha que é alguma coisa, não pagou o preço e acha, mesmo assim, que é bom, que merece ter todo o prestígio que um outro cara que pagou o preço deveria ter, sem correr atrás. Entendeu? Então a gente tem que estar o tempo todo estudando. O jiu-jitsu o tempo todo, igual a medicina, tá sempre evoluindo. E se você acha que já sabe muito, né? Sim. se você acha que já sabe muito, você está enganado. Você não sabe nada. Eu não sei nada. Eu faço esse ano todinho, vivo sendo surpreendido. Essa questão eu ouvi isso recentemente de alguém, agora que a gente falou, Ring a Bell, que é essa questão da faixa, de você comprar, de ter muita... Você tem que comprar, você não ganha, não. É via de regra, né? Eu falo assim, o pessoal falando que no jiu-jitsu a corrupção é muito mais alta, tipo assim, do que... Eu nunca ouvi falar disso nem no judô, por exemplo. É porque no judô você tem que fazer o exame, né? Então forma uma banca ali de vários outros professores, membros da federação que te examina. E já no jiu-jitsu é meio que o professor que te examina, entendeu? Então... É tipo o Muay Thai ali. O professor te examina, acho que é mais ou menos isso. Então, tipo assim, olha, vê se você sabe, te dá a faixa. Você treina na academia, onde o professor não aceita ninguém de outra academia lá. No Muay Thai também tem não bota ninguém para competir. É só vocês ali. Se o professor falar que vocês são os melhores do mundo, vocês vão acreditar que são. Vocês não tiveram outras experiências. Então, se ele for te empurrando na faixa da hora, você vai aceitando, porque você acha que você é bom. Você está treinando. Só que aí, quando você começa a visitar outras academias, as pessoas começam a te visitar, você começa a competir, aí você vai ver de fato... Isso deve acontecer muito de você pegar uma... Não sei, eu imagino que isso deve acontecer, de pegar, por exemplo, o cara lá do Lelim, o Lelim é rígido e tudo mais. Aí, pô, o cara é um faixa azul, só que é um faixa azul que luta como se fosse um marrom de uma outra academia. Exatamente. Aí quando você pega uma outra academia, põe 2 faixas azul pra usar, lá pisa no outro. Exatamente, lá na academia já acontece muito isso. Lá tem meninos lá, faixa azul, faixa roxa, que às vezes vai alguns pretos lá visitar e eles batem nos faixas pretas. Tipo assim, não é que eles batem pra se mostrar, eles estão lá pra treinar. A nossa galera, a gente tem um treino que é focado para competição. A gente tem o nosso treino que é de boa, um treino mais light ali, mas tem né? aquela galera que é pra... Mas tem a galera da pancadaria. Tem. E tipo assim, eles não querem conversa, eles querem sair na mão, porque eles querem viver do esporte, eles querem ser competidores. Então, assim, nesse treino é guerra. E se alguém aparecer lá sendo graduado, o que ele pensa? Pô, duro esse cara. Se o cara é graduado, duro ele é. Pode soltar. Aí ele solta o jogo. Aí quando ele tá pegando o cara ali e tal, fazendo o cara de gato de sapato, aí, acho do céu. Vai devagar no cara aí, moço. O cara tá visitando ele e tal. Então, tipo, ainda tem que ainda fazer isso. Só que, tá entendendo? Então, é delicado essa situação, né? Mas o importante, assim, no final de tudo, é o cara reconhecer. Né? Falar, cara, tem que melhorar. Estuda e vai dar certo. É só o cara querer. O problema é quando ele não quer. Nesta aí, veio umas perguntinhas pra nós aqui. E uma delas... deixa eu achar aqui que eu acabei... Eu vi, mas tinha uma antes da fixada. Perguntaram aqui em relação a título. Teve algum título para você assim que foi mais importante, que você teve mais mérito? Por quê? Meu pessoal ou de aluno? Não, seu pessoal.
Então, Assim, qual foi o título já- mais importante pra Já você e rasga o tudo, porquê? porque tem o pessoal da academia e do aluno. É, já pode jogar tá. de todo mundo aí. O meu pessoal, assim, eu já competi muito, cara. Mais de, sei lá, uns 150 campeonatos. Só Você? de medalha que eu tenho lá na minha academia, deve ter umas 100 medalhas quase. Fora, assim, que eu já viajei, perdi medalha, joguei fora, não sei o que. Então deve ter umas 100 medalhas. Fora os que eu já perdi, né? Então bota aí que eu já lutei uns 150 campeonatos. Então de lutas, eu devo ter mais de 500 lutas, né? Então, assim, muita experiência. E, cara, às vezes você tem um título grande ali que você almeja que não foi tão difícil conquistar. E às vezes tem uma luta ali que você, um campeonato que, só vou ali. E, cara, Mas foi uma guerra tão grande e você teve tanto aprendizado naquela luta, naquele compartilhamento, naquela divisão de, na busca, de né? briga, de técnica com um, com o outro, de força, que você fala, cara, isso aqui foi melhor do que qualquer medalha, entendeu? Mas título mesmo pessoal, no ano passado, eu lutei, eu fiquei sem lutar um bom tempo, né? Tipo, desde 2017 eu não lutava, aí veio a pandemia, eu voltei a lutar em 2021 para 22. Então, já ano passado, 2022, eu fui lutar, eu estava muito tempo sem lutar. Aí eu fui lutar o campeonato mundial lá em São Paulo. Existem 2 mundiais no mundo, né? De relevância. Um é nos Estados Unidos, que é profissional, tipo Série A, e esse de São Paulo, para quem tem dificuldade com os Estados Unidos, que digamos aí é a Série B, mas não deixa de ser difícil, é muito difícil, né? Até porque São Paulo, Rio de Janeiro é perto ali, é a nata, então eu fiquei em 3º lugar nesse evento, né? E eu estava sem lutar, eu só estava lutando nos regionais aqui no Tocantins, né? E no Tocantins, graças a Deus, eu tive bons resultados, eu sou o número 1 do ranking, né? Faixa preta. Aí eu falei, cara, se eu tô indo bem aqui, eu vou tentar lutar um fora aí pra ver. E já fui direto nesse Mundial. Aí eu fiquei em 3º. Então, assim, eu... Isso fiquei... em 2021. 22. 22. Ano passado. Esse ano você vai de novo. Aí, com certeza. Aí eu me empolguei. Aí eu falei, cara, se eu cheguei em 3º nesse Mundial, e eu perdi... Eu perdi pro cara que foi campeão, e eu perdi porque eu vacilei na luta. Eu tava muito bem. E eu fui fazer um movimento de ataque, onde eu errei no time do movimento e o cara conseguiu virar a luta, eu tava ganhando dele. Então, assim, você sabe quando você perde porque você errou? Não foi a qualidade do cara, o cara fez isso e aquilo te pegou. Eu errei. Eu joguei a peça errada. Aí eu perdi, aceitei e tal, né? E falei, cara, dá pra eu melhorar, dá pra eu chegar longe. Aí já esse ano eu fui lutar o campeonato em março, lá em Curitiba, um campeonato internacional lá em Curitiba, onde eu lutei 2 categorias, de kimono e sem kimono. Aí eu fiz um total de 7 lutas, né? Aí eu fiquei em primeiro no sem kimono, que é a luta sem o kimono, né? E em segundo na de kimono. Então, assim, eu achei muito top, porque era um evento grande demais, né? E eu consegui trazer as medalhas. Tá, de lá pra cá eu lutei em Salvador, trouxe 3 medalhas. Lutei em Minas também, trouxe 4, 3 medalhas também. Então, assim, de lá pra cá eu tô lutando tudo. Aí vou lutar agora o Sul-Americano, que é em setembro, lá em São Paulo. Agora? Caraca, mano. Que massa. Então, assim, título pessoal, eu tive o Pan-Ásia na época, que é um título importante quando eu era faixa azul. Tive esse agora também lá de São Paulo. E esses que eu tive esse ano, são todos campeonatos grandes e importantes, né? E o jiu-jitsu, como cresceu muito, então tá muito cheio. Você ganhar uma medalha nesse campeonato não tá fácil. E nós temos lá na academia uma menina que ela ficou em 2º lugar no brasileiro esse ano. Então ela é vice-campeã brasileira. E, poxa, uma mulher que ainda lutou Tocantins, que tem toda a dificuldade, chegou lá no Campeonato Brasileiro e fez bonito, deu show. Guria nova? Tem 25 anos ela. Já treina? Não, eu falo de treinar há pouco tempo ou já treina? Não, tá na fase dos 2 anos, 1 ano e pouco para 2 anos, tempo, né? Pouco tempo. E também tem um aluno nosso que ficou, no mesmo Mundial que eu fiquei em 3º, ele ficou em 2º. Entendeu? Então, assim... Pô, que massa, foi cara. Foi top, porque só foi eu e ele lutar esse Mundial aqui, lá da academia, né? E os 2 pegaram o pódio? Nós 2 pegamos. Pô, não é fraco, não. Então, agora a gente tá programando aí pra esse próximo Mundial que vai ter esse ano, a gente ir com uns 10 atletas aí pra ver como é que nós vamos nos sair lá. Mas, assim, graças... Vocês não tapam nas final, só vocês. Vocês são egoístas, pô. E aí, os outros ganhar também. E aí já entra até numa outra pergunta que fizeram aqui, ó. Que é quais são os seus maiores... Quais são os seus objetivos, né? Dentro do jiu-jitsu aqui no estado. Então, eu já sou muito feliz pelo que eu tenho hoje, né? A nossa academia, tipo, era mais do que um sonho. Já viu quando
os pensamentos de Deus é mais alto do que os nossos pensamentos, né? Amém. O sonho dele é maior do que os nossos sonhos. Eu nunca imaginei que eu teria uma academia na JK mesmo, sabe? E é 300 metros de tatame. Então, Caraca, assim, gigante, entendeu? Eu nunca imaginei, até porque eu vim de baixo, né? Os meus alunos mais antigos sabem de onde eu comecei, bem precário, e tipo, nunca imaginei que eu poderia ter uma academia na JK com esse tamanho. Então já sou muito realizado pelo que eu tenho, né? E assim, o que eu penso, o que eu quero pro jiu-jitsu é, além de, lógico, ter uma academia legal, com alunos, é mudar a vida das pessoas através do jiu-jitsu, porque o jiu-jitsu me deu muitas experiências de vida e me ajudou a eu saber quem eu sou de fato. Já parou pra pensar onde você estaria se não fosse jiu-jitsu? Não, no Rio de Janeiro, e só Deus sabe como é que eu estaria lá. Não. Pula essa parte. Não, eu falo tipo assim, então, interessante cara, isso, né? na verdade, assim, eu não imagino a minha vida sem o jiu-jitsu. E eu sou grato a Deus todas as vezes que eu faço uma postagem, uma publicação, eu agradeço a Deus por ter me colocado, né, nesse mundo, né? E eu vejo o quanto eu consigo ajudar a galera. Então, além de eu ser um professor, não só eu, todos os professores, né? A gente é meio que psicólogo, entendeu? A gente ouve diversas histórias dos alunos ali quando tá desmotivado, brigando com a esposa, com o marido, filhos, estressado no trabalho. A gente tem aquele papel ali de tentar apaziguar e ver o outro lado da moeda. Então, isso para mim, às vezes, é mais importante do que as próprias medalhas. Você ajudar a alguém, né, através das suas experiências, e a pessoa fala, pô, se não fosse aquele conselho que você tivesse me dado, meio que eu acho que eu tinha chutado isso é o cuidar balde, de pessoas entendeu? de verdade, né? Exatamente. Então, Legal, assim, cara. a gente luta, a gente sai na mão, a gente briga, se machuca, briga pelas medalhas, se estressa, mas por detrás dos panos tem um trabalho fundamental ali, muito importante. Tem uma galera aqui elogiando, falando assim, poxa, mudou minha vida, poxa, isso é massa. Cara, esses dias teve uma graduação nossa das crianças, né? Onde as criancinhas que já treinam lá, a gente deu os grauzinhos dele, mudou de faixa e tal, e a mãe me mandou um texto que fazia muito tempo que eu não chorava. E eu chorei lendo o texto que a mãe me mandou. Eu perguntei, poxa, eu posso compartilhar essa mensagem? Ela falou, não, pode. Eu mandei nos grupos e tal. Ela matriculou a filha dela, né? Já assim, arriscando, cara, já tentei fazer de tudo, vou botar no jiu-jitsu pra ver o que é. Falaram que é bom, vou ver o que vai dar. Mas guria nova? Nova, tinha 11 anos. Ela, tipo, tinha depressão, já se cortava, entendeu? Caraca, tipo, nossa. Não tinha essa vontade, assim, de viver, não mostrava, assim, sabe? E ela já levou no médico várias vezes, já fez vários esportes, a menina nunca gostava de fazer nada. E ela levou no jiu-jitsu. E eu não sabia disso, ela não chegou pra mim e falou, professor, ela tinha até que ter me falado que eu tomava mais cuidado com a menina ainda, tipo, tentava interagir mais com ela, brincar nas reuniões ali, entendeu? Fazia ela ser mais ativa na classe. A mãe não falou, só matriculou e a gente começou a treinar e tal, brincar, não sei o que e tal. Aí quando foi a graduação, aí eu sempre falo sobre os alunos, né? Ó, esse aluno aqui melhorou nisso, naquilo ali, hoje em dia é um exemplo e tal. Ó, esse aqui tem que melhorar um pouquinho mais, mas tá no caminho, vamos continuar meio que pra dar uma incentivada, né? E na hora que eu fui falar as coisas dela, eu fui falando as coisas positivas dela, que ela tinha melhorado dentro na nossa percepção ali de convivência, né? Aí a mãe dela mandou uma mensagem pra mim, nossa, eu adorei a graduação, adorei as suas palavras sobre a minha filha ali. E só em pensar que hoje ela é apaixonada em treinar, ela não gosta de faltar à aula, ela quer de fato ali fazer por muitos e muitos anos, de acordo com o que ela diz, né? Um tempo atrás ela estava numa situação bem delicada. Então, agora deve ter 1 ano e 3 meses já que ela treina, né? Entendeu? Então, tipo assim, quando ela mandou... detalhe, né? Ela deve ter 1 ano e 3 meses. Tipo, não, detalhe do professor, do mestre, cara conhece, sabe o tempo, conhece a galera, não é... Não, então, assim, ano e pouco são lá, vários exemplos, né? A gente tem alunos lá, o Anderson, esse que ficou em segundo lugar comigo lá no Mundial. Tá aqui, ó. Diz que lá no Mundial a culpa foi do Anderson que não analisou o adversário direito. O Anderson... Tá falando isso é o Rafael Bola. É o Rafael. O Anderson, ele é um aluno nosso que também lutou o Mundial, né? E ele, cara, tem síndrome do pânico, tem vários problemas de depressão, ansiedade. Sério? Cara, sinistro. E, tipo assim, ele trabalhava com empresa de turismo, né? Ele, cara, não aguento mais trabalhar, eu me demito, porque muita sobrecarga. Aí no jiu-jitsu a gente começou a desenvolver os trabalhos do jiu-jitsu mesmo, é natural essa mudança, não é uma coisa assim que eu forço a barra, é natural. Lógico que se o professor quiser ali acelerar o processo, ajuda também, mas assim, é uma coisa natural. Caraca. E hoje em dia, cara, ele
mudou totalmente a qualidade. Hoje em dia ele é um dos atletas da academia, porque ele largou toda aquela vida dele de trabalho estressante, focou no esporte e ele quer ser um faixa preta. Hoje ele é faixa azul, quer ser um faixa preta. Ele não quer focar muito no campeonato, mas ele competiu já e tudo mais, e ele foca em ser um faixa preta para mudar a vida de outras pessoas também. Então, assim, o jiu-jitsu, cara, foi fundamental na vida deles. Um dia também poder trazer ele aqui, para ele contar as experiências dele, chega a ser assim, você fica até assustado de como ele mudou da água pro vinho. O nosso pastor a gente brinca de Deixa eu novo. incomodar ele rapidinho no negócio que faz hora, eu tô curioso. Faz horas, cara. Curiosidade. Depois de faixa preta, qual que foi aquela... Eu vou falar num termo mais informal, assim, pra ser mais brincalhão, mas qual que foi, tipo assim, putz, perdi aquela... Eu vou falar de uma peia. Qual a peia que você tomou ali? Que você falou, cara, tipo... Porque muitas vezes isso mais nos ensina do que nos traz pra baixo. Mas só no sentido de falar assim, não... A cara dele, tipo assim, cara, é que eu sou muito foda, isso não acontece. Não é isso. É porque, tipo assim, ó... Depois você... Quando você pega a preta, a gente acha assim, pô, o cara pegou a preta, o cara tá lá no topo. Cara, não tá. Ele tá começando a aprender agora. Ele tá começando a mudar a mente dele agora. Então, quando eu peguei a preta... Tipo, falei, pô, bacana, sou faixa preta. Que foi a primeira que eu tô falando que mais te ensinou. Então, entendeu? sim, vou te explicar. Então, quando você pega a faixa preta, você acha ali, muita gente acha, né, que pegou, pronto, é o cara. E não é, você não sabe nada ainda. Você tá num caminho de abrir a mente e aprender mais ainda, a repassar, a ser um exemplo. Então, quando eu peguei a minha faixa preta, eu treinei muito, competi muito, só que assim, teve um campeonato que eu lutei, que eu tô lembrando aqui agora, que de fato... Foi um rapaz até de Goiânia, ele me deu um amasso, só que eu tava mal emocionalmente, entendeu? Uhum. Então já viu quando você tá lá, mas você não queria? Não tá lá, cara, tá me deu um branco assim na luta, que você travou, eu travei na luta. E eu tomei um amasso ali, ele não me finalizou, mas eu tomei um amasso. Mas só esse que eu me recordo. Treino é relativo, treino na hora você tá ganhando, o treino você fica se expondo o tempo todo, para que o treino seja renda, seja útil para você, né? O treino não é só você ganhar, é você se colocar em situação de dificuldade e saber escapar. Saber escapar. Se você só ganha, beleza. Na hora que você cai na posição ruim, como é que você vai fazer? Então, em questão de treino, eu nunca tomei um carro assim de eu ficar, nossa, esse cara me esculachou. Mas, tipo assim, a gente tá no Tocantins, as pessoas não se visitam com facilidade, assim. Lógico que se eu fosse visitar outras academias e tal, certeza que eu ia tomar um carro ali que eu falei, rapaz, tem que continuar treinando aí, porque não tá fácil, não. Mas teve essa situação desse campeonato que eu, de fato, dei E pra visitar a academia, assim, eu sou lá só vou. Então, se você for de outro estado, é de boa. Não precisa nem avisar. Mas se você é daqui... Só que daqui, os caras têm dificuldade, tem rincha. Tem aluno meu que já foi, professor, vou fazer uma visita lá na cara lá que é perto da minha casa. Um amigo me chamou pra treinar. O cara não deixou o aluno treinar. Não, você é aluno do Levinho, você não vai treinar. Tipo assim, o que tem uma coisa a ver? Tipo assim, vocês são brother demais. Vocês são brother demais. Você treina no local, você treina no outro. Dificilmente, alguns professores, né, não são todos, vai deixar vocês treinarem juntos na casa de vocês. Se ele vê uma foto de vocês juntos no tatame, ele vai brigar com vocês. E o engraçado, ele briga com vocês... Não vai mostrar, mano, a foto nossa no tatame. Não pode, né? E olha que idiota. Você paga a mensalidade e você também. O jiu-jitsu é um comércio. Entendi. Então você está pagando para usar um produto, para ter um serviço. Você está pagando para ter um serviço. Como é que alguém pode mandar em você? Se você pode ir aqui ou não pode ir ali? Se você é bolsista, você é filho dele. Tipo assim, o cara quer colocar num ponto... Ele quer te dominar e... Exatamente. E o pior é quando você não tem culhão e fala, meu irmão, eu tô pagando, eu vou para onde eu quiser. Se eu não puder treinar, eu também não vou treinar aqui. Eu vou treinar onde eu quiser. Você tem que ter culhão pra falar isso. É liberdade, liberdade, pô. Você tá pagando. O que você tá fazendo agora, que você tá dando essa liberdade. Os meus alunos têm carta branca, pode treinar onde quiser. Me fala antes, professor, eu vou treinar na academia. Ele falou, pode ir. Eu vou falar, cuidado, o pessoal pode fazer uma maldadezinha aqui, então vai ligar e tal. Mas pode ir de boa. E eu não tenho medo do meu aluno. Chegar lá, vai apanhar. Não vai apanhar. Ele vai bater. Porque eu sei do potencial do nosso aluno, eu sei o quanto a gente treina. E os resultados dos nossos campeonatos, eles mostram. Eu acho massa. É massa, entendeu? Eu acho massa porque, tipo assim, você vê que não é prepotência. Você vê que ele não tá falando isso, vai bater no sentido que assim, não, no sentido, tipo, cara, eu sei o trabalho que eu faço. É um trabalho bem feito, eu não tô falando isso aqui pra... E não é questão, às vezes, de bater ou não, é de lutar bem. Às vezes ele pode chegar lá e perder na contagem de ponto, na finalização, mas o cara... Mas ele sabe lutar. Lutou bem, teve postura. O cara falou, pô, o maluco é duro. Já basta.
Tá ligado que o cara não vai, perdi, vou apelar, vou fazer Aí, não, aí cara, um dos problemas que acontece, que é chato, tipo assim, aí, poxa, eu tenho um aluno de 40 anos, aí, professor, eu vou treinar na academia de um cara ali que me chamou, meu amigo treina lá, meu irmão treina lá, e vai lá. Aí pega um menino de 20 pra lutar com um cara de 40. Um menino que não estuda nem trabalha, tá de boa, e o outro cara que trabalha, faz faculdade, tem família. Eles machuca de alguma coisa. Então, tipo assim, aí, tá entendendo? Então os caras não têm essa visão. E lá na minha academia... até a faixa, né? E lá na minha academia, cara, eu juro, os alunos estão assistindo, eles sabem, eu não faço essas covardias. Se chega um cara lá de 40, ele vai lutar com os caras de 40. Se chega um cara de 20, ele vai lutar com os caras de 20. Proporção. O cara faixa azul vai lutar. Vai lutar nas faixas. Quando chega lá um marrom e preto é comigo. Mas de roxa pra baixo eu nem luto, eu nem rolo com o cara. Vai, galera, rola vocês aí, se diverte aí, eu tô fazendo meu treino aqui. Entendeu? E tem... Chegar um perinho, chegar um Marcão lá. As meninas. Com certeza. Essa cara que vocês têm aí, criado com vó, certeza. Certeza. Tá vendo, né? Deixa eu... Tô brincando. Nessas horas eu fico mais puto com o barbeiro ainda. Pô, mano, o barbeiro lá em Araguaia. Não, mano, mas tua barba não tava mudando nada, não. Arrancou uns 3 dedos de barba. Eu fiquei muito grilado. Mas deixa eu te falar. Minha mulher tá me enchendo o saco aqui, já falando assim, arruma aí pra mim. Mas o pessoal perguntou também outra coisa que é a respeito de... Não, idoso não pode não, Isabela. Pode? Tem terceira idade lá, acima dos 60? Todas as idades. O pessoal tá falando aqui a respeito de... Muita gente perguntando de formação lá na sua academia, se você procura talento, se tem talentos para virar professores. E o pessoal tem perguntado, bem rapidão para fechar, a respeito de uma expansão do Lelinho Team. Se vai outros estados, se tu vai querer montar uma pegada franquia. Tá nós ligado? temos a nossa equipe aqui, Lelinho Team, que é uma academia. O nome da nossa equipe de jiu-jitsu é Caio Terra Association. O Caio Terra, hoje em dia, ele é o meu professor também, porque eu já tenho meu professor, mas o meu professor, como ele está fora do país, está mais focado em fazer o negocinho dele lá quietinho no cantinho dele, então ele não está naquela pegada de competição e tudo mais. Então tem uma coisa burocrática de competição de você ter um nome de registro, tem que pagar taxas e tal. Então a gente meio que juntou com a Caio Terra, mas o meu professor também está no meio. Está todo mundo na mesma equipe, no mesmo barco, mas então hoje eu represento a Caio Terra, né? Foi minha barriga, não. E essa... Nem me olhe. Eu tô olhando aqui pra saber o que foi, não. E o Caio Terra, ele é um faixa preta de jiu-jitsu que mora nos Estados Unidos, né? E eu, aqui no Brasil, sou representante regional da equipe. Então, qualquer academia do norte, do sul e sudeste que queira entrar, tem que fazer uma reunião comigo e com o Caio. Eu sou o regional, entendeu? Então, meio que eu sou, digamos assim, o braço direito dele ali, assim, mais ou menos assim, né? E a gente tem uma facilidade de enviar alunos e professores para os Estados Unidos, porque o Caio, ele é gigante. A Caio Terra, lá nos Estados Unidos, ele é grande demais, tem muitas filiais. O Caio mesmo, o general, ele abre academias e ele precisa de gente para dar aula. Ele prioriza a galera do Brasil. Aí, lá, todo sábado na nossa academia, todo sábado tem uma aula de jiu-jitsu somente em inglês. Que massa. Então a galera não pode falar português. Mas eu não sei falar inglês. Beleza, mas se você for treinar, você fica de boca fechada. Mas cria interesse para falar. Então todo sábado nós temos uma aula em inglês. Cara, justamente para que o aluno tenha interesse em aprender, estudar por fora, um curso e tal. E quando rolar uma oportunidade de ir para fora... Ela vai querer dar um pulo nesse. A diferença de quem tem a vontade de realmente instruir as pessoas a irem além, né? Exatamente. Cara, eu respeito demais isso, porque é aquela história do professor sábio que não vai limitar aluno nenhum, porque daí você, tipo assim, vamos supor que você tem dando umas oportunidades. Vamos supor que você tem um teto, né? Mas você vai impulsionar as pessoas que vão ter capacidade de ir além e de ir além, né? Sim. Pô, você é louco, mano. Então essa é a nossa ideia. E, tipo, massa, a gente já conseguiu mandar alguns alunos para fora, né? A gente tem oportunidades agora mas os caras que são aptos, que já falam inglês, já tem a graduação, eles não querem ir porque tá casado e tal, né? Aí essa molecada mais jovem que tem disponibilidade, eles estão no processo ali para aprender o inglês, né? E graduar um pouco mais, porque na minha época ainda tinha essa opção de você ir sem falar, mas hoje em dia cresceu tanto você precisa saber. Que tem que já chegar lá sabendo. Porque pelo menos o básico ou tem um nível... Assim, pelo menos o básico, é porque assim, as academias que contratam a professor do Brasil,
poxa, tem que pagar a passagem do cara, pagar várias coisas, casa, né, carro, às vezes dá até carro também para ele se locomover. Então, tipo assim, Ele tem que requer saber. um dinheiro. Então o cara tem que ter uma Por noção básica. por que requer um dinheiro? Porque essa academia é estruturada. Então, quem treina lá são pessoas de poder aquisitivo alto. Aí como é que vai levar um cara que não sabe nem falar? Não dá. Aí, pô, o cara que paga uma mensalidade caríssima, aí vai ter uma aula com professor que não sabe se expressar. The books on the table, now, yummy. Vem. Not to hand, not to high. Vem. Aprendeu? Entendeu? Então, assim, é importante... Ai, que boa, né? É importante as pessoas quererem se preparar para ir lá, entendeu? Porque hoje em dia não está sendo como antigamente. Então tem que, de fato, correr atrás. E o interessante é que se o aluno, no meio do caminho, ele desistir de ser atleta, de viajar, pelo menos ele se familiarizou com outro idioma. Então, assim, ele... né? Existe eu nunca vi instrutora. Tipo, você tem o mestre, mas tem... Não, pode ter até professora. Se a assim, mulher se graduar, ela pode abrir uma academia para ela. E lá na academia tem professores e tem instrutores. O que é um instrutor? É alguém que está no nível intermediário e começa a ajudar na classe, entendeu? Entendi. Então, exemplo, uma coisa legal que eu faço lá, a gente tem algumas meninas que treinam lá que são graduadas, né? Mas essa que ficou em segundo lugar no brasileiro, a Ana, ela está na faixa branca, mas ela já está no nível de azul. A gente está segurando só mais um pouquinho que ela vai lutar o europeu também. Então, o que acontece? Ela já está no nível de azul, mas ela usa faixa branca. Quando chega uma menina lá novata, é a Ana que vai chamar a menina para conversar. Porque imagina lá, uma mulher chega para treinar, porque alguém indicou, porque ela precisa, ou sofreu algum assédio, viu a necessidade, aí chega lá um homem lá bruto, pega aqui, não sei o que, todo suado, não sei o que. Então, tipo assim, às vezes é um pouco já estranho. Assusta logo de cara. Assusta. Aí eu já coloco uma menina que tem experiência, já tem um jeito de falar, o jeito de encostar, de não sei o que, então não vai ser tão assustador. Então é uma estratégia que eu faço. Sempre que chega uma aluna, eu converso com ela, lógico, né, para ver se ela está sedentária ou não, e depois passa a bola para uma aluna mais experiente e ajudando ela a fazer as posições de ataque, de defesa, e fica mais fácil dela entender. Eu vou abrir uma cocheia aqui, bem rapidão. Cochete, bem rapidão. Pessoal, você que está assistindo a gente, se inscreve no canal aqui. Já se inscreve, já segue a gente lá no Instagram também. Mas, manda pra galera aí. Para tu não custa nada, é só clicar no clique. Só se inscreve aí no canal, a gente tá com a meta aí de bater agora 200 inscritos, você pode ajudar a gente e é isso aí, vamos continuar aqui. Isso aí. Então, a gente estava falando sobre essa questão, né, da mulher e tudo mais, e aí eu uso essa aluna instrutora, sim, né? Isso é bacana. Para ajudar. E a Ana, a história dela é legal demais, ela é até bacana porque ela é a mulher que é o exemplo número 1 da academia entre todos os alunos, em questão de foco, determinação, né? E objetivo no que ela quer, disciplina. Disciplina ela já resume tudo. A Ana ela é de Colinas, treinava lá em Colinas e se mudou para Palmas para treinar exclusivamente com a gente. Caraca. Então ela largou tudo, largou a família, não é rica, ela é difícil a situação dela, ela largou tudo para morar aqui em Palmas. Então arrumou um trabalhozinho onde ela conseguia pagar o aluguel, o treino e tudo mais. E ela vende doce após os treinos para fazer uma renda extra, porque ela compete, aí vive viajando. Caraca, mano. E ela, cara, você não tem noção, ela trabalha normal, de 8 às 6, tem 2 horas de almoço, treina meio-dia. Às vezes vai 6 da manhã treinar. Quando ela não vai pro jiu-jitsu treinar, ela vai malhar às 6 da manhã, aí trabalha de 8 a meio-dia, treina meio-dia. Aí trabalha lá de 2 às 6, vai pro treino 6 horas, aí treina até às 9 e vai vender doce. Acredita? Acredita? Tu acha que a vida é difícil. Não, aí chega. Aí Deus deu sorte. Aí tu vê os marmanjos lá. Aí tu vê os marmanjos lá que não quer nada. Não lá na academia, assim, de um modo geral, né? Os caras não querem nada, só quer ficar jogando videogame, só quer ficar na rua fazendo besteira, tá entendendo? Enquanto outras pessoas ali, a menina correndo atrás, sabe, de uma forma assim, que lá na galera chegam umas pessoas até ajudam ela, porque vê o quanto ela é diferenciada nessa questão de objetividade. Ela não espera cair do céu, ela não espera você dar uma ajuda para ela corre atrás do dela. Aí você vê que ela corre tanto atrás que você fala, cara, não tem como não ajudar, não tem como não pagar uma Só mais uma inscrição. dúvida da minha parte. Com quantos anos pode começar? 3 anos. 3 anos, mano. Deu Falta pouco. Deu 3 certeza anos. que ele vai, Pois sem dúvida.
3 anos a gente já começa a treinar. É legal essas aulas de criança, né? Porque a gente faz um treino de criança meio que lúdico. Então, o que uma criança de 3 anos vai aprender? Cara, gravar, ela não vai aprender muita coisa, mas você vai ver que quando ela estiver brincando com os amiguinhos, ela não vai cair quando um amiguinho empurrar ela vai ficar dura. A criança vai empurrar, quem vai se mexer para trás é o que empurrou. Porque ela tá acostumada a fazer base. Toda hora cai, levanta, ela fica dura. Ela cai no chão, não vai cair no chão, não vai chorar, vai cair, vai levantar. Tá brincando na rua com os amiguinhos, o professor caiu, levanta. Não vai chorar. Pode atender, mano. Não. Mensagem. Então, tipo assim, é muito legal você ver a evolução da criança de 3, 4 anos, que você pensa, não vai aprender golpe nenhum, só vai lá gastar dinheiro, cara. Fica uma assim, às vezes na hora de cair vai saber como é que cai. Sabe como cai, e cai e levanta, não cai e fica chorando. Entendeu? Então a gente começa então já vai aprender. Já aprendeu. A estimular, a gente começa a estimular vários pontos. Quando tu derruba pra ver se ele aprende. Não, tô brincando. Mais ou menos por aí. Mas é por aí. E a gente começa a estimular vários... me olha assim... Isso estimula vários pontos de equilíbrio, de raciocínio lógico, né, de como se movimentar ali de uma forma para você ter um pouco de mais força e tudo. A gente treinado para ser professor de jiu-jitsu. Vai ensinando. Vamos lá fazer o teste para ver, tirar essa prova limpo lá. Teu pai era sargento o quê? Terceiro sargento do exército? Mas muita coisa faz muito sentido, mas é um papo para outra hora. E, cara, um negócio também interessante que eu vejo, né, lá na minha academia, não sei nas outras, né, o quanto as meninas, cara, elas... Atende lá esse telefone. Tem... Pode atender, moço. Atende. Pode atender, arrasa. Mulher, eu vou nem botar no Viva Voz, Manda o link. Não, tô no meio aqui. Você está ao vivo no YouTube. Tem o link no grupo aí. Tô indo pra casa já. Tô na entrevista aqui. O cara campeão mundial. Campeão PAN. Você entende? É a criptonita do homem mesmo. Oi, amor, não? Tá bom, amor. 10 minutinhos. Eu já tô indo pra casa, tá? Que massa. O negócio lá é professor de jiu-jitsu, faixa preta, mas negócio é arrochado. Então, pessoal, essas questões que você tá falando das meninas, né, das garotinhas que treinam. Cara, na minha academia, não sei nas outras, mas o quanto as meninas são guerreiras, elas são mais brutas do que os meninos. Tá entendendo? Tipo assim, essa nova geração de mulher... Eu ia até perguntar cara, disso. muita vontade de vencer, de brigar. E eu vejo que às vezes os homens ali estão um pouco mais dengoso. Não, é que os homens não tem homem Entendeu? hoje em dia, não. O povo é fresco. Então, assim, às vezes eu tô dando uma puxada no menino, meu irmão. Vira homem. Tá ao contrário aí o negócio. Vamos mudar, fazer como que era antigamente. Dar uma chamada nos meninos, porque às vezes os pais criam com um pouquinho mais de cuidado e tal, né? Não sei o que, e acaba pegando alguns princípios, né? Agora falando sério, a gente pode ir lá pegar umas aulas pra... Vamos lá. Não, tô falando sério. Sim, pode. Sábado, aula de inglês. Pô. Eu tenho só que assistir, Pode. eu não posso. Lá tem treino 6. Putz, não pode, mano. Você não tá entendendo, eu tô com a mão coçando aqui, eu não posso entrar no tatame desse jeito, mano. Coçando, olha o tamanho que você tá. Lá tem treino 6 da manhã, tem treino meio-dia, 18h30 e 19h30 de jiu-jitsu. Tem outras modalidades também, mas o jiu-jitsu é 6 da manhã, meio-dia, 18h30 e 19h30. É 1 hora cada treino. 1h30. Que massa. 1h30. Também tem judô, tem kickbox também, né? Mas o jiu-jitsu são esses horários. Que legal, mano. Que legal. Mas é isso, vamos dar uma regrada? Uma respirada? Pô, mano, os caras me cortam, é foda. Não, vamos dar uma respirada, guardar... Vamos trazer teu... Como é que é o nome dele? O gringo? É. O Brian. Brian? O Brian? É o Brian. Dirige bem, né? Não, ele é igual esse aí, caiu de moto todo bichado. Putz. Operado, acho que é até o lado oposto, é bom que se completa bem ele. Aí, ó, tá vendo? Mas é isso aí, pô. Cara, que massa. Vamos trazer ele antes dele ir embora. Pô. Não, sim, vamos conversar lá. E a gente tem, assim, diversos exemplos bacanas lá no esporte, né, lá do jiu-jitsu, principalmente do jiu-jitsu, né, que é onde a gente vive mais. Mas tem diversos exemplos, cara, motivacional ali, histórias de vida dos alunos, né, que tiveram, né, que dá aquele start ali. Vamos conhecer o mão de vaca, disse o João Aguiar. Não sei quem é o mão de vaca, quem é esse mão de vaca? Quem que é esse mão de vaca? Cita o nome aí. A mão de vaca? Tem vários.
A mão de vaca é um golpe da luta, né? Ah, então deve ser isso. Vocês já vão conhecer a mão de vaca. Ele tá falando sobre a gente Talvez ir lá vocês vão tomar mão de vaca. É um golpe que você torce o pulso do rapaz aqui. Assim, tá ligado? Meu pulso já tá fudido, mano. Tu quer... Não, tu tá doido, não. Não, mas aí relaxa, a gente tem um tradutor aqui, o editor, ele é fera. É, que não, tá Ele vai vai dar bom. em tempo real ali, né? Não vai dar bom, então. Mas é isso aí, bora. Bora, né? Bora, então. Não, Botou mano. meu barato? Não, é claro, pra deixar um gostinho de quero mais, pô. Aí fazer depois a parte 2, como é que foi lá Claro. a Não, atuação eu de ainda vocês tô lá. esperando aí- um podcast de aí 4 o- horas, tá ligado? Eu ainda, o ainda próximo- quero fazer um de 24 horas. Ê, maravilha, hein? Gordinho, não vai nem ficar acordado, hein? Aí, ó, no vou- retorno, vou- antes dorme às do 8. Brian ir embora, Uhum. ali comecinho de outubro, a gente faz um segundo episódio. E quando teu... Tô voltando do Mundial, O chegando Mundial vai aí ser com, final com do ano. novas histórias. Tu falou que era em Vai ter o setembro? Sul-Americano. O Sul-Americano de setembro. Então, voltando do Sul-Americano, pronto, entendeu? Então, relaxa. Então, tamo Não, junto. aqui é... Tamo tá junto, aberto tamo aí pra junto. você. Não, show de bola. É de casa já, mano. Não, obrigado aí pela oportunidade que vocês deram aí, né? Pra falar um pouco sobre o jiu-jitsu, sobre a minha vida pessoal, profissional, na verdade, né? Senti, assim, que falta um pouquinho de amor pelo jiu-jitsu, tá? Sério, poxa. tentar me esforçar Cara, um o cara vive o negócio, né, mano? É massa. Respira, né, mano? Você é louco, é massa pra caramba. E assim, de fato, é um esporte que muda muito a vida. Todos mudam, né? Mas o jiu-jitsu a gente tem talvez uma aproximação mais forte um pelos outros ali, que a gente às vezes não vê em outros esportes, né? Às vezes um aluno passa por uma dificuldade ali e tal, e a galera do jiu-jitsu ajuda mesmo, da forma que der pra ajudar financeiramente, dando uma força ali, emprestando um carro pro outro, indo buscar e não sei o quê. E também o engraçado no jiu-jitsu, como nossa equipe é grande, então vai formando aqueles grupos. Os grupinhos dos meninos mais novos que gostam de uma baladinha, dos casados que gostam de sair pra fazer um lanche. Então assim, vai formando uns grupinhos e você vai vendo que com o tempo seus melhores amigos vão se tornando a galera do jiu-jitsu. Entendeu? Seus finais de semana passa a ser com a galera do Jiu-jitsu é tipo uma jiu-jitsu. religião, tá ligado? Tô ligado. É como se fosse mesmo. Tá todo mundo lá todo dia. 1h30 no mínimo, treinando lá, Parece conversando. que é por isso que o Luiz e o André estão falando de montar um tatame lá na igreja e chamar alguém pra dar treino lá no... É bem por aí. É uma boa, é uma boa. Mas bora lá. Ok. Eu dei um gostinho de quero mais, Não, isso aí. Fechou? Ué, fechou, né? Fechou. Não, foi fechado. Tá combinado Muito então. obrigado. Deixa eu esperar a câmera me pegar ali, não. Já tá pegando já, Já? porque aqui tá com delay, tá, tio? Esqueci. Pessoal, se você gostou desse vídeo, Compartilha, manda pra galera. compartilha com um coleguinha. Transmite informação de qualidade aí. Deixa um comentário aí pra nós. E, pô, esse vídeo eu acho que a gente não vai nem editar, hein, Eziel? Já deixa ele na íntegra, eu acho. Não, manda o Lucas. Corta só a parte ali que minha mulher me ligou e tá assim. Não, jamais! Jurando. Jamais, Pessoal, é isso, ó, se jamais. inscreve, compartilha, manda pro coleguinha, deixa um comentário. Isso aí. Manda lá, como é que é o aviãozinho lá? Não tem aviãozinho no YouTube, mano. Eu falo isso toda vez. Aí eu vou continuar falando. Então tá bom. É a setinha torta, assim. A setinha Faz aí, você consegue. Não precisa nem fazer nada, só ergue a mão. Galera, eu sou o Paulo Perim. Eu sou o Lucas Rain. Esse foi mais um AutoCast com o nosso amigo, querido e um mestre sensacional. Valeu, Velhinho, obrigado aí. Nota 10, velho. Valeu, Deixa eu te obrigado. falar, uma mensagem. Uma A gente frase. sempre pede uma frase. Você vai deixar uma frase pra galera. Cara, Um negócio que te motivou, que te carregou, tá ligado? Você sabe o que é já. Vai lá, rasga. em primeiro lugar, Deus, né? Deus acima de tudo. Às vezes a gente está passando por muitas dificuldades, fica até incrédulo, né? Não acredita ali, né? No poder de Deus por faltas ali, talvez, de experiência, mas continue acreditando, porque lá no fundo ele está te testando, mesmo que a batalha ele tá difícil, a dor tá grande, ele tá te testando porque lá na frente ele quer te aprovar e você vai ver o quanto foi importante você ter tido fé, porque ter uma vida sem Deus, né, não é fácil. Eu tive muitas experiências, né, e me afastei da igreja um tempo e hoje, graças a Deus, eu estou firme com a minha esposa e a minha família é muito mais feliz agora, depois que a gente se acertou com Deus. Amém. Glória a Deus. Ok. Massa demais. Amém. Mano, Valeu, obrigado aí. satisfação demais, Tamo mano. junto aí. Valeu. Valeu, Tamo pessoal, junto, obrigado mano. aí. É nóis. Farou! Valeu, galera. Fotinha.